É, hora do Mão. Todos conhecemos a trágica história dos amantes destinados à tragédia, Romeu e Julieta. Mas e se a história de alguém fosse ainda mais trágica que a deles? E se quem realmente sofresse, fosse a pessoa deixada para trás em uma cidade marcada pela violência, graças ao longo conflito entre duas famílias em guerra? Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Sai Fora Romeu, e espero que aproveite. A história começa na justa cidade de Verona. Lá, haviam duas famílias feudais, a família Capulet e a família Montage. Nossa protagonista, Rosaline Capulet, pensou que havia encontrado o verdadeiro amor. Mas acontece que ele era filho da família inimiga. Todos sabemos que isso estava destinado a não terminar bem. Romeu Montage parecia um sonho realizado. No momento em que seus olhos se encontraram, ela soube que o que tinham era realmente um amor verdadeiro. Apesar de tudo, ela se arriscou. Eles tiveram um relacionamento secreto, longe de olhares julgadores de outros. Por um tempo, ele era o único em que ela conseguia pensar, especialmente quando ele a pediu em casamento. Parecia natural dizer sim para o amor de sua vida, e ela só desejava que pudessem se casar logo. No entanto, tão rápido quanto o amor dele por ela a arrebatou, também pareceu desaparecer na mesma velocidade. Os olhos dele já não tinham o mesmo afeto quando olhavam para ela, e era como se sua atenção estivesse em outro lugar. No entanto, apesar das possibilidades em sua mente, ela nunca duvidou dele. Mas alguns dias depois, tudo desabou quando sua prima Julieta morreu. O que tornou tudo pior, pelo menos para Rosaline, foi que horas depois, Romeu também foi encontrado morto. A garota estava tão devastada que sentiu que sua tristeza também levaria a sua vida. Os funerais foram realizados separadamente, e as duas famílias declararam uma trégua para acabar com os combates. Ambas as famílias temiam reacender a ira de Deus, que acreditavam ter custado a vida desses dois jovens. Mesmo que tudo tenha ficado sombrio para Rosaline, a luz brilhou para ela quando descobriu que Romeu tinha lhe deixado um presente. Ela estava grávida. Seu filho trouxe felicidade à sua vida, e embora seu amor estivesse desaparecido, ela pretendia mantê-lo em seu coração. No entanto, o destino foi ainda mais cruel com ela que com os outros. Eventualmente, ela descobriu que Romeu e Julieta eram amantes, que tinha forjado suas próprias mortes. Eles fugiram juntos, e Rosaline foi deixada para trás. Um adorável menininho é visto colhendo uma bela flor no jardim. As empregadas se encantam por ele, especialmente quando ele anuncia que a flor é tão bonita quanto sua mamãe. Enquanto isso, Rosaline enfrentava a ira de seu pai. Ele está furioso porque ela pretende ir ao baile, mas ele não quer que ela traga mais vergonha para a família, expondo seu pecado. Ele até insiste que a criança não deve ser vista ou ouvida por ninguém. Rosaline, por outro lado, simplesmente se dirigiu a seu pai calmamente, e com uma atitude determinada. Ela lhes diz que apesar daquilo que os outros pensam, não tem vergonha de ser mãe, e não importa o que digam, ela irá ao baile. Mais tarde, enquanto se preparava, ela se lembra de como as feridas do passado ainda doíam. Agora, ela hesita em confiar seu coração a alguém novamente. De repente seu filho entra no quarto, com uma flor do jardim. Ele a abraça apertado, e ela não pode deixar de se perguntar se seu inocente filho algum dia saberá da dor que seu pai lhe causou. Mino logo lhe apresenta a flor, e ela a aceita graciosamente. O que aconteceu com ela não a impedia de amar seu filho. Apesar da sujeira que cobria o menino, graças à sua aventura no jardim, ela pega Mino em seus braços e diz a si mesma que se recusa a deixar o passado tirar algo dela. Então ela diz à empregada que experimentará o outro vestido mais tarde. Mãe e filho estavam deslumbrantes em suas roupas, e apesar das fortes opiniões de seus pais, ela está determinada a ir ao baile sem medo. Eles até alertam que ela terá que lidar sozinha com as consequências. No momento em que Rosaline e seu filho são anunciados ao entrarem no palácio do príncipe, os olhares julgadores da coroa se voltam para eles. Não demora muito para começarem a abrirem suas bocas e dizer coisas horríveis sobre ela e Mino. Essas pessoas sim são as verdadeiras vergonhas. Na frente de uma criança, ainda mais. Enquanto isso, a opinião de um homem atraente é solicitada por um dos nobres fofoqueiros. Ele é o Conde Paris, e simplesmente observa Rosaline se dirigir ao príncipe. Rosaline, por outro lado, está decidida a mostrar a todos que eles estão errados sobre ela. Quando ela finalmente se depara com o príncipe, ela lembra Mino como devem cumprimentar Sua Alteza. Os dois se curvam e desejam um feliz aniversário ao príncipe. O príncipe sorri maliciosamente com a cena. O príncipe Scaluz expressa sua surpresa ao ver Rosaline, mas declara que é um prazer tê-la em sua celebração. O príncipe reconhece a presença de Mino, o que faz a multidão rir sarcasticamente. No entanto, Rosaline não se deixa abater facilmente. Ela elogia o príncipe, o comparando ao sol. Como esperado, o príncipe arrogante adorou ser glorificado.
Ele declara que eles devem aproveitar a noite no palácio, especialmente o pequeno. Obrigado por não ser mal com o pequeno Mino. Mas apesar daquilo, os nobres fofoqueiros ainda são implacáveis. Os ouvindo falar incessantemente entre si, Rosaline não consegue evitar de tremer. Ainda bem que o poder da fofura de Mino está lá para animá-la. Ele pergunta se comportou bem, e Rosaline garante que sim, até dizendo que ele pode pegar um bolo como recompensa. Um animado Mino corre imediatamente, antes que ela possa impedi-lo. Infelizmente, ele esbarra no Conde Paris, que aliás, ainda estava pensativo. Mino se assusta e volta para sua mãe. Rosaline pede desculpas, mas o conde grosseiramente pergunta por que ela trouxe a criança ao palácio. Ela não gostava do que ele insinuava. Rosaline reconhece vagamente o homem e responde que qualquer nobre pode comparecer à celebração de aniversário do príncipe. Mas o conde esclarece o que ele quer dizer, que provavelmente a criança tem medo de estar numa situação dessas. Ela começa a pensar que ele estaria questionando suas habilidades como mãe. O conde continua dizendo que ela está expondo seu filho a um ambiente cruel porque ela está jogando um jogo. Rosaline expressa como ele está assumindo coisas sobre ela, mesmo que tenham acabado de se conhecer. Em resposta, ele diz a ela com rude a concluir sobre sua personalidade assim de cara, mas então ela retruca que ele fez o mesmo com ela primeiro. Eles continuam sua discussão, e apesar de suas opiniões opostas, não dá para deixar de pensar que isso é o início de algo a mais. Ela explica que em vez de deixar seu filho perecer nas sombras, ela vai mostrar a ele como ser corajoso e viver com confiança. Inesperadamente, o conde se ajoelha diante de Mino e o lembra de permanecer corajoso. O adorável menininho sorri encantadoramente para ele e agradece. Em seguida, o conde acaricia a cabeça do menino, e sugere que experimentem as tortas de morango. Que interação aleatória! A jovem de aparência sinistra achou estranho também, já que ela notou que nunca tinha visto o conde sorrir daquela forma antes. Enquanto provam as sobremesas, duas damas se aproximam, e todos sabemos que suas intenções não seriam puras. Elas começam a zombar dela por ter que criar um filho sozinha. Rosalie sabe que elas não querem nada de bom dela, mas ainda assim pede a Mino para cumprimentá-las adequadamente. Seu filho sorri para elas, e as duas damas, apesar de suas personalidades horríveis, não conseguem deixar de notar o quão adorável ele é. De repente, outra jovem, a Lady Cláudia, se aproxima. Quando Rosaline apresenta Mino a ela, a criança apenas treme. Como esperado, Lady Cláudia começa a falar sobre quão sortuda ela é porque os Capuleio ainda não a desertaram. As outras duas damas começam a apoiar Cláudia também, querendo que ela dê a Rosaline o que ela merece. No entanto, Rosaline se mantém firme, descrevendo como sua família é gentil. Elas então começam a perguntar sobre o pai de Mino, claramente sem boas intenções com essa linha de questionamento. Nossa garota simplesmente as trata com indiferença, dizendo que não lhes devia nada, e até mesmo as adverte para não discutir esses assuntos na frente de seu filho. Enquanto isso, Mino se distrai quando algumas crianças nobres começam a chamá-lo. Ele caminha animado em direção a eles, mas colide com um nobre de aparência intimidadora, fazendo ele derramar vinho em sua camisa. Ele não reage bem, mesmo sendo um pequeno incidente com uma criança. Ele logo começa a gritar com Mino, o chamando de todos os tipos de nomes. Rosaline rapidamente esconde seu filho atrás dela, enquanto pede desculpas profundamente. Ela está disposta a assumir a responsabilidade pela situação, mas o nobre não aceita, e até começa a falar sobre dar ao menino um castigo mais severo ainda por ser um filho ilegítimo. Rosalie não permitirá que ninguém prejudique Mino, então ela está prestes a revidar. No entanto, alguém coloca a mão em seu ombro e o impede. É o Conde Paris. Ele enfrenta o nobre e pede que ele se abstenha desse comportamento indigno. Ele repreende o nobre por agir dessa maneira, e antes que o nobre possa dizer mais alguma coisa, o próprio príncipe se aproxima deles. Ele logo o impede de estragar ainda mais a noite, enquanto o nobre, completamente humilhado, se afasta irritado. Rosaline olha para o Conde Paris, incrédula que ele se deu ao trabalho de ajudá-la. Ele simplesmente sorri para ela. Rosaline e o conde ainda estão perdidos nos olhos um do outro, e quando ela percebe isso, ela desvia o olhar. Por outro lado, o príncipe exige que continue a festa. Quando todos estão distraídos, Rosaline se curva diante deles dois para expressar sua gratidão. Mas ela ainda pensa que deveria lidar com isso sozinha, já que claramente não quer que outros resolvam seus problemas. De repente, Mino a chama e ela percebe o quanto a situação o afetou. O Conde Paris fala que seu filho está em estado de choque, e oferece para levá-los a algum lugar para descansar. Mas Rosaline recusa sua oferta. Ela expressa sua gratidão, mas quer levar seu filho para casa em vez disso, para ter um descanso adequado de todas aquelas pessoas. Ela sorri para seu filho enquanto guia, mas o pequeno Mino ainda tem os olhos cheios de lágrimas pelo que aconteceu. Rosaline ouve os outros nobres fofocando novamente, já ouvindo o suficiente.
Enquanto carrega seu filho, ela se volta para eles e os encara ameaçadoramente. Ela não deixará ninguém machucar seu filho, não importa quão arrogantes sejam. Enquanto isso, ao verem Rosaline se afastar, o príncipe adverte Paris para não se envolver com ela se quiser preservar sua reputação. Em casa, seu pai a repreende dizendo: "Eu te avisei", enquanto sua mãe lhe dizia que ela deveria ter ouvido a eles, mas ela os ignora. Mais tarde, durante um banho, Mino ainda está choroso. Ele diz a ela o quanto sentia muito por ter estragado tudo. Rosaline fica chocada com isso, e imediatamente abraça seu filho. Ela garante que ele não fez nada de errado. Ela lhe diz que sempre o protegerá, então ela teria que ser forte. Ela também sabe que o tumulto atraiu a atenção desnecessária, mas não importa o que está por vir, ela estará pronta para enfrentar. Mino, apesar de sua clara tristeza, declara que também é forte, pois não chorou na frente de todos. Mas ela diz ao querido Mino que chorar nem sempre é vergonhoso. Ela diz a ele que não se deve guardar toda a sua dor dentro de si e nunca deixá-la sair, caso contrário, tudo explodirá em algo ruim. Ela sabe que ele entenderá quando for mais velho, mas por enquanto, ela apenas garante que ele pode sorrir alegremente e ela cuidará de tudo. Quando estão prontos para dormir, Rosaline se oferece para contar a Mino uma história de Nenar. O menino fica extasiado, já que adorava histórias. Ela conta a ele sobre a rainha-mãe, que é a elegante rainha das fadas. Ela descreve com pequena ela, e como dançava sobre os narizes das pessoas enquanto dormem. A princípio, Mino não gosta da ideia de uma pessoa minúscula dançando em seu nariz, mas ela explica que ela faz isso para dar às pessoas bons sonhos sobre aquilo que mais desejam, como doces e borboletas. Rosalie ama tanto seu filho que é de partir o coração que ela tenha que lidar com tanta coisa. De repente, Mino declara que sonha em ter um pai. Rosalina fica chocada ao ouvir isso, mas antes que ela possa dizer mais alguma coisa, seu filho lhe diz o quanto está sono. Ele conta que sonhou em ter um pai junto com sua mãe. Rosaline observa seu filho por um momento, e depois o beija na testa. Depois, ela vai até a varanda e olha para a lua. Ela fica em um estado melancólico enquanto pede desculpas a Mino por não conseguir realizar esse sonho. Ela não quer estar sozinha, mas não está pronta para confiar em ninguém, e talvez ela nunca esteja, mas ela jura acertar as coisas. Enquanto isso, longe de Verona, Romeu, o culpado de tudo, abraça a bela Julieta por trás. É quando de repente ela lhe diz que quer voltar para casa. Aparentemente tudo ficará ainda pior para Rosaline. Romeu pede a Julieta para descer, e aparentemente ela tem lamentado no seu quarto o dia inteiro. Ele anima oferecendo a torta de limão que fez para ela, mas ela diz a ele que não está com vontade de comer. Ele pergunta se está tudo bem, e ela diz mais uma vez, que quer voltar para casa. Ele abraça sua amada novamente e a lembra que ela disse que nunca deveriam voltar para lá de novo. Ela o abraça e expressa que sente falta de algumas das coisas que deixaram para trás. Julieta está em conflito porque não quer voltar para a vida que tinha antes, onde sua mente estava cheia de confusão. Romeu havia prometido esclarecer tudo isso, e ela se agarrou a essa promessa. O motivo pela qual ela está dividida entre ficar em sua vida pacífica e voltar a Verona é que ela era a estrela dessa cidade. Ela relembra como era a luz para onde eles olhavam, mas ao mesmo tempo, ainda não haviam por quem ela realmente era. Ela se descreve como uma estrela vazia que não brilhava por dentro. Ela foi protegida por seus pais, mas também foi exibida como seu bem mais precioso. Mesmo assim, uma gaiola de ouro ainda é uma gaiola, e tudo era apenas muito pesado para suportar. Da hora simpatizar um pouco com ela. Uma vida assim não é fácil, mas tudo mudou quando seu cavaleiro apareceu. Quando Romeu a encontrou, ela estava implorando para ser salva. Ela praticamente implorou para que ele a levasse embora, e assim eles partiram, já que a ironia é que apesar dele ser seu suposto inimigo, ela nunca o viu daquela forma. Romeu a abraça de volta, pedindo desculpas por não conseguir libertar sua mente de suas preocupações. Ela o interrompe, dizendo que realmente amou o tempo que passaram juntos lá, mas tudo o que ela quer é voltar a Verona por um dia. Ela diz a ele que eles podem ser cuidadosos, e ele quer que ela confirme se é isso que ela realmente quer. Julieta responde que só quer esclarecer qualquer dúvidas em seu coração de uma vez por todas. Então ele se ajoelha diante dela segurando seu queixo, concordando em fazer o que ela pede. Com isso, ela fica tão feliz que pula em seus braços imediatamente. Ela declara o quanto ama ele, e ele responde que a amava demais. No entanto, apesar da felicidade de Julieta, Romeu é visto com um brilho maligno em seus olhos por um segundo. Ele se lembra da imagem de Rosaline com as costas viradas para ele. Aparentemente, ele já esperava que Júlia sugerisse voltar a Verona, e já tinha se preparado para isso antecipadamente. Estou sentindo uma sensação incrivelmente suspeita desse Romeu. Será que seu romance com Julieta tem um propósito mais sinistro que apenas o amor verdadeiro? Mas uma coisa é certa, Rosaline está prestes a sofrer ainda mais. Escalos,
constantemente apelando aos nobres para conseguir coisas, fica com dor de cabeça. No outro dia, mais um relato de uma criança caindo da ponte chegou. No entanto, apesar de dar grandes festas para ganhar o favor de nobres, eles acreditam que o dinheiro deveria ser desviado para seus próprios interesses pessoais, e não para a infraestrutura pública, como se Verona não fosse a casa de todos eles. De repente, seu conselheiro sugere que ele organize uma competição entre os nobres para agradá-lo. Escalos aceita a sugestão, e hospedará uma competição de sua própria escolha a fim de impulsionar o projeto de desenvolvimento. Levantando sua taça de vinho pela janela, onde há uma vista clara, Escalos pensa em como esta cidade será lembrada como um lugar de prazer e beleza. Sem que eles soubessem, Tybalt está ouvindo sua conversa atrás da porta. Enquanto isso, Rosalie está fazendo recados na cidade como punição de seu pai, mas para ela, era algo bastante empolgante e importante. Além disso, ela quer que Mino cresça com memórias tranquilas de sua infância, e para isso, fazer recados evitaria discussões desnecessárias em casa. No entanto, a caminho da floricultura, Rosalie percebe a comoção onde uma criança caiu da ponte no rio. Como mãe, Rosaline não pode deixar de perguntar por que o príncipe não está fazendo mais pela cidade. Pouco depois, enquanto Rosaline reclama sobre manter as crianças seguras, ela avista duas faces familiares na multidão, cada um usando suas vestes para esconder sua identidade enquanto passeiam livremente pela cidade. Seu coração parece prestes a explodir de seu peito. Ela não pode deixar de lembrar do passado, onde estava em um ciclo interminável de miséria. Ela estava prestes a chamá-lo pelo nome, Romeu, mas logo se distrai quando Pierre pergunta se ela esqueceu de pegar algo para Mino. Quando ela olha ao redor, eles já se foram, mas seu coração não desacelera. Parece que o destino está determinado a trazer velhos fantasmas. Ela então começa a se questionar se realmente está fazendo o suficiente para proteger seu próprio filho. Mais tarde naquele dia, Mino recebe sua mãe calorosamente e abraça. Ela nota que Mino tem uma maçã vermelha, então pergunta de onde veio. Ela logo descobre que Tybalt deu a ele, e quando ela entra na sala para encontrá-lo, Tybalt está sentado casualmente no sofá, encarnando perfeitamente seu apelido de príncipe de gatos, já que seus olhos realmente parecem de gatos. No entanto, Rosalina está determinada a fazer tudo com pura força de vontade para se opor a qualquer um, apesar dos rumores circulando nas casas nobres. Mas então, Tybalt tem outra coisa a oferecer, uma oportunidade que não a deixará impotente novamente. Lady Capulet, a matriarca da família, convoca toda a família para anunciar que o príncipe não hospedará mais bailes. Em vez disso, ele anunciou uma competição real de artes. Este evento visa reconhecer e consolidar Verona com a chegada da era renascentista. Rosaline pensa em como é exatamente o que Tybalt lhe disse. Mas ainda assim, não era o suficiente para confiar nele. E com isso, Lady Capulet vê uma chance para sua família ganhar o favor de Escalos, e assim ela escolherá aqueles que serão responsáveis por buscar talentos que representarão a família Capulet. Mais cedo ou mais tarde, ela escolherá um herdeiro para a família e quem trouxer mais glória aos Capulets será nomeado como tal. Antes que Rosaline possa se manifestar, seu tio e pai já estão discutindo sobre quem é o melhor para representar a família, se gabando de sua riqueza e conexões. Vendo o quanto estão preparados para argumentar com base em suas próprias forças, Rosaline percebe que Tybalt também os informou antecipadamente. Então a discussão se transforma em ataques pessoais e toda a família fica em caos, brigando entre si. De repente, Tybalt sussurra em seu ouvido que se ela quer sobreviver à política, deve aproveitar o caos, ler o ar e apenas seguir o fluxo. Ela está plenamente ciente de que Tybalt não pode ser confiado, mas essa pode ser a chance dela. E assim, ela pega a jarra cheia de vinho e se aproxima de Lady Capulet. Ela então despeja um pouco de vinho em seu copo, simpatizando com o quão difícil deve ser do lado de sua avó. Lady Capulet percebe, e diz que não pode passar seu legado para um grupo caótico como eles. Rosaline aproveita a oportunidade e diz à sua avó que talvez a pessoa que ela procura seja aquela que ela menos espera, e em suma, escolher ela. Lady Capulet está prestes a dar um gole, mas Paré a encara. Ela pode ver claramente o que Rosalina está tentando, afinal, ela é veterana e ninguém deve mexer com ela. Lady Capulet pergunta diretamente por que ela deveria permitir que Rosaline participasse, sendo a mais problemática da família. O príncipe nunca foi tão cordial com a família Capulet, mesmo sob a liderança da própria Lady Capulet, depois de todos esses anos. Mas Rosaline argumenta que se a família tivesse melhores conexões com o príncipe, elas não teriam tido essa reunião para discutir isso em primeiro lugar. Os lábios de Lady Capulet fazem uma curva repentina. Ela bate sua bengala para chamar a atenção de todos, porque a dama decidiu. Como esperado, Bernardo e Jerônimo vão participar da competição em nome da família Capulet. Mas tem mais uma coisa, Rosaline também participará. Isso gera muitas objeções de toda a família, que até Jerônimo, o pai de Rosaline, concorda com seu irmão Bernardo em criticar severamente Rosaline,
que não tinha qualidades especiais e só traz vergonha para o nome da família. Rosaline está prestes a se manifesta, pois não pode deixar que convençam Lady Capulet a ignorá-la. Mas então Tybalt levanta a mão, dizendo que quer participar da seleção de chefe da família também. E assim, a atenção de todos é desviada para ele. Lady Capulet os silencia novamente, enfatizando que sua decisão é final e irrevogável. Quando a reunião é encerrada, Lady Capulet elogia Rosaline por ter jeito com as palavras, mas no final, o que importa são os resultados. Se ela acabar trazendo vergonha mais uma vez, será rejeitada e nunca mais será reconhecida por sua família. O destino dela está lentamente voltando a seu favor, então, ela não pode desperdiçar esta oportunidade. Com isso, seu filho não sofrerá sob os preconceitos e escárnio de sua própria família. Ele será amado e respeitado, assim como ela sempre desejou para si mesma. Logo depois, Tybalt a lembra que o retrato terá um valor significativo para aqueles no poder, para poder agradar ao público. Montar uma imagem ideal é crucial na formação da opinião pública sobre seus governantes. Rosaline rapidamente entende o que ele está tentando dizer, já que aquele que tem controle sobre a arte também controlava a economia dos nobres. Enquanto refletia, algo chama sua atenção, uma famosa paisagem urbana pintada alguns anos atrás. No entanto, o pintor, de nome Conde Paris, não pinta há anos. Conde Paris soava familiar. Ele é o melhor em Verona, e Scalos costumava encomendar todos os seus retratos para ele. Apesar de ser o melhor, ele parou depois que sua amada morreu. De fato, ele é um pintor genial que nunca mais pegou no pincel depois de perder sua musa. Mas Rosaline ainda está determinada a procurar esse homem, mas Tybalt adverte que muitas pessoas tentaram e não conseguiram convencê-lo a pintar de novo. Seria como se ela estivesse perdendo tempo indo até ele. Tybalt então sugere que ela procure outro pintor. Mas ela sabe muito bem que ele não faz o tipo que desiste quando quer algo. O que esse homem fez para fazer Tybalt evitá-lo? Ainda assim, Paris é a chave para ganhar esta competição, então ela precisa convencê-lo. Acontece que o Conde Paris é o mesmo homem do baile. Rosalie sabe que é provável que ele recuse o pedido dela, dada a última interação deles. Mas então, Paris diz que talvez possa usar algumas de suas conexões para ajudá-la sob uma condição. Ele dá a ela uma lista com os materiais de que precisarão. Mas esses são raros e difíceis de encontrar. Se ela conseguir até o final do dia, ele apresentará a eles. Mas claro, ela fará o que for necessário para conseguir. Rosaline expressa sua gratidão por esta oportunidade, partindo em busca dos itens. Paris está olhando pela janela e seu mordomo lhe lembra de que ele deu a ela uma tarefa impossível. Afinal, só o pigmento de sangue de dragão será difícil de encontrar por conta de sua reputação mítica. Mas por sua causa, ela não deveria se envolver no jogo político de Scalos, e ele também não quer fazer parte dele. A busca pela arte em sua forma mais pura foi manchada, e faz muito tempo desde que ele teve a paixão de pegar um pincel. Mais tarde naquela noite, enquanto Paris tomava um banho quente, ele pensou que Rosaline tinha desistido, já que já estava ficando tarde. Mas quando viu aquele olhar decidido em seus olhos, ele teve uma breve preocupação de que ela realmente pudesse seguir em frente e conseguir. Assim é melhor, ele pensou. Então ele ouve uma resistência do lado de fora e vai até a varanda, apenas para ver Rosaline coberta de lama e feridas, discutindo com o guarda, para que ele a deixasse entrar e ver Paris. Definitivamente, essa não é a expressão de alguém que desistiu. Os olhos de Paris se arregalam em descrença. Mesmo ensopada pela chuva, ela veio segurando o saco de sangue de dragão em suas mãos. Mas graças ao esgotamento, seu corpo desabou. Felizmente, ele conseguiu pegá-la com uma mão. Quando ela recupera a consciência, ela se pergunta onde está. Ao sair do quarto, ela encontra o mordomo de Paris, que a leva a outra sala, onde Paris está. Ela expressa sua gratidão por sua generosidade, e parece que ele subestimou a determinação dela. Afinal, ela obteve o sangue de dragão, o que certamente não foi fácil. Relembrando, Rosaline admite que não foi nada fácil, mas ainda assim ela conseguiu. No entanto, ela não conseguiu obter o resto dos materiais no tempo estipulado, e por isso, Paris diz a ela que ela ainda falhou. Porém, Rosaline rebate, dizendo que antes dele menosprezar seus esforços, talvez ele devesse tentar fazer o mesmo. Ela declara que podem discutir prazos mais razoáveis depois disso. Contudo, Paris discorda, argumentando o quão fácil é para os nobres usar sua influência e conexão no mercado. Ele começa a questionar como pode confiar em uma parceira que nem consegue fazer o básico. Mas Rosaline sabia mais, já que ela estava ciente de que ele enviou numa missão impossível para afastá-la. Há uma longa pausa antes de Paris admitir, lhe dizendo que para sua própria segurança, ela deveria ficar fora disso. Mas a querida Rosaline não tem medo, e mesmo que tenha que encontrar outra pessoa, ela faria isso pelo bem de seu filho. Paris olha para a ferida em sua mão.
Ele cruza os braços e diz que obterá o resto dos materiais, e pintará para ela. Ela tinha a determinação e a postura para ter uma chance de lutar nesse tipo de política, e ainda provou ser uma pessoa confiável, apesar de suas falhas. Antes dela partir, Paris aconselha não confiar apenas em sua imprudência, pois ele também será seu parceiro neste jogo. Antes dela poder entrar na carruagem, o mordomo de Paris adverte sobre um homem chamado Tybalt. Quando o mordomo se reencontra com Paris, ele nunca pensou que ele se renderia a Rosaline, especialmente depois de ter evitado a política por tanto tempo. Em resumo, ele não viu Paris tão perturbado em muitos anos. Em defesa de Paris, era inevitável ser parte do pequeno jogo de escalos, então, ele prefere fazer isso em seus próprios termos. Quando Rosaline chega em casa, Tybalt é a primeira pessoa a perguntar onde ela esteve, falando como um verdadeiro marido preocupado. Ele se pergunta por que ela não pediu sua ajuda quando Paris a enviou em uma pequena missão. Ela poderia ter mencionado uma palavra e ele poderia ter puxado as cordas. Nesse momento Rosaline foi direta, e após revelar a informação que ele tinha passado a seu pai e tio, ela definitivamente não pode confiar nele. Ela também diz a ele como o mordomo de Paris advertiu, mas tudo o que ele pode dizer é que ele mesmo poderia ter contado aquilo a ela. Então, ele nota o ferimento dela e rapidamente pega um curativo do bolso para enrolar em sua mão, perguntando o que ela planejava fazer. Bipolaridade batendo forte. Mas no fim ela recusa sua ajuda, e diz que seguirá o conselho, mas fará o julgamento final sozinha. Ele a lembra que confiar em alguém pode custar muito, especialmente se for diferente dessa vez. Depois disso, ele sussurra em seu ouvido, lhe desejando uma boa noite de sono. Mas para ela, parece mais uma saudação fria, se lembrando da última vez que foi traída. No quarto de Mino, a criança acorda quando Rosaline beija sua testa. Quando ele nota o ferimento em sua mão, ele a segura carinhosamente em sua bochecha, chorando ao ver sua mãe machucada. Pensando bem, Tybalt poderia estar querendo cobrir o ferimento, para que a criança não visse sua mãe machucada. Rosaline não esperava isso, então promete que ela era forte, e cuidará de tudo. No dia seguinte, circulam rumores sobre a conexão de Rosaline com um benfeitor misterioso. Bernardo parece saber disso também, mas quando Jerônimo entra para zombar dele por se intrometer nas conversas das mulheres, ele retruca, apontando como a filha de Jerônimo já é uma mancha significativa em sua reputação. Além disso, Bernardo descobre que o evento no palácio, e seu registro oficial, reconhecem Rosaline e Mino como possíveis candidatos a herdeiros da família Capulet. Fervendo de raiva e medo de serem derrubados, Bernardo aponta como Jerônimo não consegue nem controlar sua própria filha. Jerônimo aperta o punho, negando suas acusações, mas em sua mente, ele sabe que precisa fazer algo a respeito dela. Jerônimo bate à porta, e por outro lado, Bernardo range os dentes de raiva, pensando como o conde ousava desrespeitá-lo assim. Enquanto isso, Rosaline visita a mansão de Paris, mas seu mordomo diz a ela que Paris não deseja ver ninguém no momento. Rosaline argumenta que eles concordaram em trabalhar juntos, perguntando qual era o problema agora. O mordomo de Paris tenta fazê-la entender que seu mestre simplesmente queria fazer a maior parte do trabalho sozinho. Rosaline pede desculpas, mas como parceiros, eles precisam ver isso juntos, porque o conde precisava entender o valor de ter uma ajuda a mais na equação, e claro, ele não pode se livrar dela tão facilmente. Mais uma vez, o mordomo de Paris ficou impressionado com o quão teimosa e astuta ela era. E assim, o mordomo de Paris a leva até um quarto, mas mal sabe ela que era o quarto onde Paris trabalhava em suas pinturas. Os raios de sol avançam para alcançar seus ombros, enquanto seu cabelo dança no reflexo da luz. De repente, Paris pede pela paleta, a bandeja, a espátula, e por outro pincel com a ponta mais fina, tudo isso sem sequer se virar. Claro, a mãe corre de um lado para o outro, atendendo suas demandas sem fazer barulho. Ela observa como seus dedos se movem com graça e cada pincelada que ele cria determinado. Aqueles olhos que continuamente percorrem cada borda da tela, o pincel que parece se tornar parte de seu ser, era quase viciante. Paris limpa seu suor com o pulso. De repente, ele se vira e pede um pouco de ajuda, e sim, ele fica muito surpreso ao vê-la na frente dele. Mas bem, ela está tão surpresa quanto ele. Rosaline admite que insistiu em entrar, e Paris se lembra de como foi suspeito quando seu mordomo parecia um pouco feliz quando ele disse para encontrar a assistente perfeita. Paris sentiu que ela tem algo a dizer. Com toda a honestidade, ela se sente mal o vendo pintar, e assim, pede desculpas por tratar sua arte como uma mera ferramenta para vencer a competição de escalos. Mas acima de tudo, ela se sente profundamente honrada em testemunhar tal habilidade. Paris a encara por um momento, e pela primeira vez desde que se encontraram, sorri para ela. Assim, ela se torna definitivamente sua assistente pelo resto do dia. Quando o servo traz a comida, o mordomo de Paris se oferece para levá-la quando for o momento certo. Ele claramente entendeu sua tarefa. Parabéns, mordomo.
Ver Paris recuperar a motivação para pintar, e Rosaline, que parecia encantada com sua arte, era uma visão maravilhosa. No resto do dia, Paris sorria entre as pinceladas de sua arte. Dias depois, Mino também se junta à sua mãe para assistir o conde pintar. Ele certamente gosta de ficar na propriedade, pois se sente confortável saboreando suas sobremesas. Enquanto isso, um sorriso se forma nos lábios do conde ao lançar um olhar para Rosaline com seu filho. Sentindo seu olhar nela, ela se aproxima e o agradece por permitir que trouxesse seu filho à sua casa. Graciosamente segurando o pincel e a paleta em ambas as mãos, ele lhe diz que não é um problema, já que se ofereceu para ter o garoto em sua casa, pois ela estava tendo dificuldades em ficar longe de Mino. Rosaline observa que Paris não fez muito progresso em sua pintura nos últimos dias. Com um toque de preocupação em seu rosto, ela pergunta se está tudo bem. Em sua mente, ela reflete sobre por que ele é aclamado como o artista mais renomado da cidade. Ela sempre admirou a forma como ele move seu pincel, o que para ela é uma visão incrível. Mais recentemente, ela observou que o conde parecia estar desanimado, e que algo está o preocupando. Paris, por outro lado, está tendo uma luta interna sobre como não consegue encontrar inspiração ultimamente. Ele pensa em apresentar Rosaline a outro artista, mas depois reflete em como ela já confiou nele, e ele não quer decepcioná-la. Enquanto isso, Mino, que observava atentamente Paris pintando alguns traços na tela, fica animado e seus olhos brilham ao ver a pintura. Ele repentinamente exclama que também quer pintar. Com a emoção o dominando, ele acidentalmente derruba o balde de tinta, fazendo com que grite. E tão rápido quanto a luz, Rosalina e Paris correm em direção a Mino. Ambos conseguem pegá-lo antes que ele caia no chão. Ao se levantarem, ele pergunta a ela se seu filho está bem, mas ela responde com um pedido de desculpas pela situação. Vendo a tinta que foi derrubada, fazendo uma bagunça no chão, ela repreende seu filho e o diz para se desculpar com o conde. Tremendo, Mino se desculpa com Paris, mas o que acontece em seguida não é o que o garoto esperava. Paris gentilmente afaga sua cabeça e o conforta. O conde diz que ele também já foi tão entusiasmado com a arte assim. Em seguida, ele mergulha seu pincel na tinta derramada no chão, dizendo que foi lembrado de que a inspiração pode vir de coisas inesperadas. Mais tarde, ele fica bastante feliz ao ver como a cor da tinta era perfeita para sua pintura. Mino fica tão feliz que ele pode pintar junto com Paris. A cena dos dois juntos deixa Rosaline contente, no entanto, é revelado que alguém os está observando escondido, já que há uma sombra à espreita fora da sala. Rosaline está muito animada e de ótimo humor, pois finalmente verá a pintura pronta. Mas, justo quando pensa que tudo está indo bem, uma notícia a abala. A pintura na qual Paris vinha trabalhando cuidadosamente por dias foi cruelmente destruída. Parece que algo sinistro está acontecendo. Chocada com o que aconteceu com a pintura, Rosaline sugere conduzir uma investigação, mas Paris diz para ela não se preocupar, pois ele mesmo cuidará da situação. Com uma expressão sombria, ele vira as costas e diz ao seu mordomo para ficar com Rosaline. Pensando em quem poderia estar por trás do incidente, ele lembra do encontro que teve com Bernardo no outro dia. Bernardo o confrontou sobre sua parceria com Rosaline, mas ele respondeu que era sua vontade própria ajudar a mulher. Ele continuou dizendo como é desanimador ver o quanto ele mudou. Mas, de repente, Bernardo trouxe à tona sua filha Julieta, e culpou Paris por sua morte. Rumores dizem que Julieta era amante do conde. Trazer Julieta à tona apenas azedou ainda mais o humor de Paris, o fazendo reagir agressivamente a Bernardo. Enquanto isso, de volta ao presente na propriedade do conde, Rosaline pede ao mordomo para cuidar de seu filho antes de seguir o conde. Quando ela o alcança, ela pede uma explicação sobre a sua explosão repentina de mais cedo. Com o coração pesado, ele pede desculpas a ela, dizendo que não pode mais ser seu parceiro. Determinada, ela responde que ambos deveriam ser uma equipe. Ela o consola dizendo que ele não deveria lidar com a situação sozinho. Ainda de costas para ela, ele diz que não é problema dela e que ele é o único culpado pelo que aconteceu. Rosaline sente uma urgência para arrancar respostas dele, então ela deixa suas emoções vencerem e pergunta o que o incomoda. Percebendo que ela merece saber o que aconteceu, ele começa a narrar sua experiência de estar à beira de salvar alguém que valorizava, mas acabou falhando. Ele diz que foi sua culpa por perder essa pessoa e como ele passa os dias atormentado pelo arrependimento. Ouvir sua história a faz lembrar de seus dias com Romeu. A tristeza que ela sente com sua história parece um reflexo dela mesma quando perdeu Romeu. Ela conclui que ela e o conde estão na mesma situação. A única diferença é que ao contrário dela, que seguiu em frente, ele ainda está preso ao passado. Percebendo quanta dor ele está carregando sozinho, ela diz que não o forçará mais a fazer a pintura e que pode procurar outro parceiro. Fazendo uma reverência, ela expressa sua gratidão e se afasta. Surpreendentemente, ele a impede e se aproxima. Ele então oferece fornecer assistência indireta por meio de suas conexões.
Quando ela questiona sua decisão, ele expressa firmemente seu comprometimento em ajudá-la. No Palácio Imperial, Rosaline corteja o príncipe, mas ele a provoca porque parece que ela não preparou nada. Mas todos sabemos que nossa garota é uma lutadora e não foge dos desafios. O dia de julgamento para a competição começa, e a capital está animada com isso, esperando ansiosamente para ver quem vencerá. Os diferentes nobres então começam a apresentar sua arte ao príncipe, que se mostra entediado enquanto critica em sua mente as pessoas festejando diante dele. Mesmo que pareçam mostrar interesse na arte, todos querem apenas desempenhar seu papel na competição para mostrar sua riqueza. Mas há outra pessoa que ele acredita ser uma exceção entre essas pessoas, e se pergunta o que ela tem feito. Entediado, ele se lembra do que Rosaline lhe disse sobre por que não tinha conseguido apresentar a arte para a competição. Mas ela disse que tinha preparado algo para ele, e esperava que ele gostasse. De repente, ele é interrompido de seus pensamentos sobre ela, e ele espera que ela ao menos o salve do tédio em que se encontrava. Enquanto todos esperam ansiosamente, o príncipe declara o vencedor da competição. Acontece que não é outro senão Bernardo Capulet, com seu artista contratado. Isso é bem injusto. Se Bernardo não tivesse destruído a pintura do conde, com certeza ele e Rosaline teriam vencido. Agora, a pintura de Bernardo será exibida na praça principal para todos verem. Ao desfilarem em direção à praça, observam que há uma confusão acontecendo. Estranhamente, os cidadãos agradecem ao príncipe à medida que cruzam seu caminho. Apesar do pedido de sua guarda real para permanecer parado, ele segue para verificar a causa do alvoroço. Surpreendentemente, descobre que Rosaline está distribuindo um pedaço de papel para todos, e ele pede um. O conteúdo do papel choca a todos. Bernardo, incomodado pela multidão bloqueando seu caminho, grita furiosamente ordenando que se movam, mas é interrompido pela Lady Capulet, que também está segurando o pedaço de papel que Rosaline distribuía. A senhora elogia o que Rosaline fez, fazendo o rosto de Bernardo empalidecer. Lady Cláudia, que também pegou o papel, fica chocada ao verificar o conteúdo. Acontece que no papel está um retrato do próprio príncipe. O que torna o retrato tão controverso é que foi feito com a ajuda dos plebeus. Muitos certamente desejariam desqualificar o esboço como parte da competição, mas seria uma coisa impossível, uma vez que os retratos têm o selo do Conde Paris e seus artesãos. Esse selo possui tanto poder que ignorá-lo significaria enfrentar o grupo mais influente da cidade. O poder que o Conde detém e a astúcia de nossa Rosaline estão em alta, eles fariam bem em respeitá-los. Por outro lado, Lady Capulet, impressionada com o feito de sua neta, diz a seus dois filhos, Jerônimo e Bernardo, que permitirá que Rosaline participe da reunião de família e também expresse suas opiniões. Sua declaração irrita os dois, que consideram a decisão inaceitável. Claramente irritada com a resposta deles, ela os repreende por questionarem sua decisão. Ela acrescenta que Rosalie pode não ter vencido a competição, mas certamente conquistou algo maior, o coração do príncipe. Ela continua elogiando Rosaline por sua criatividade e por se envolver no complicado jogo da política, a reconhecendo como bem merece. Enquanto isso, Rosaline, que está de pé brilhando na multidão, lança um olhar a Paris, que está um pouco distante. Ela reflete sobre como ele tem sido de grande ajuda para ela. Por meio de suas conexões, ela conseguiu conhecer os melhores artistas que ajudaram a executar sua manobra que chocou a todos. Ele esteve com ela durante todo o seu plano, lhe apoiando de todas as maneiras possíveis. Paris, por outro lado, continua olhando para ela de longe. Ele comenta sobre como Rosaline, para ele, é realmente alguém especial. Mas parece que ele não é o único que pensa assim, já que ela agora capturou a atenção do príncipe. De repente, alguém chama a atenção de Rosaline no meio da multidão, são duas figuras encobertas por capas com capuz. A outra figura vira a cabeça em direção a Rosaline e se revela como Romeu. Curiosa sobre as festividades ocorrendo na capital, Julieta, que está com Romeu, pergunta se eles devem ver o que está acontecendo. Ele concorda, mas quando vê Rosaline sendo coroada pelo príncipe, ele muda de ideia e sugere que eles devem continuar, argumentando que alguém pode reconhecê-los. No dia do julgamento da competição, é Bernardo quem é oficialmente proclamado como vencedor. Mas é um momento de vitória breve para ele, já que a memória de sua vitória desaparece rapidamente da mente do povo. Enquanto isso, mesmo que Rosaline não seja considerada a vencedora oficial da competição, o que ela conseguiu é inestimável e ainda será lembrado por muitos anos. Na casa dos Capulets, uma carta com o selo real chega para Rosaline, a fazendo-se perguntar sobre o que se tratava. Descendo as escadas enquanto lê a carta, ela vê surpreendentemente Tybalt com seu filho. Quando ela pergunta quando ele chegou, ele responde que acabou de chegar, e acrescenta que estava ensinando algumas habilidades a Mino. Então ele pede ao garoto que a cumprimente com uma postura elegante. Mino cumprimenta sua mãe graciosamente, e depois de elogiar o garoto por fazer um ótimo trabalho, Tybalt volta sua atenção para Rosaline,
perguntando sobre a carta que ela está segurando. Ela responde que é apenas sobre o príncipe Scalos a convocando para uma audiência privada. Então ele a parabeniza, com ela agradecendo em resposta. Parece que ele quer dizer algo a ela, mas quando ela pergunta se ele tem algo a dizer, ele é rápido em afirmar que não. Mas sua expressão realmente sugere que ele tem algo a lhe dizer. Respondendo à carta enviada a ela, Rosaline chega ao palácio pensando que não esperava estar lá tão cedo. A caminho do príncipe Scalos, com o mordomo real liderando o caminho, ela esbarra na Lady Cláudia e suas duas damas. Elas claramente estão incomodadas com sua presença e nem mesmo a cumprimentam de volta. Chegando ao exterior do palácio, Rosaline é conduzida ao lago privado, e o que a recepciona é uma visão do príncipe tomando banho no lago, a surpreendendo. Scalos pega um peixe com a mão, e em seguida a reconhece, convidando Rosaline a se juntar a ele no lago, comentando que a água fresca realmente aliviava o calor. Mas mantendo as formalidades entre eles, Rosaline recusa sua oferta. A observando tão rígida e formal, ele diz que ela pode relaxar um pouco. Após trocarem algumas palavras sobre a intenção da carta que ela recebeu dele, ela pergunta diretamente por que ele a chamou. Ele diz que se interessou por ela, especialmente pelo que ela fez durante a final da competição. Ele continua, dizendo que vê partes de si mesmo nela, com o mesmo sentimento de ser observado, onde todos veem seus altos e baixos. Ele continua a elogiá-la enquanto se aproxima dela, expondo ainda mais seu corpo. Não muito depois, a distância entre eles é mínima. Rosaline, em vergonha, pede ao príncipe que se vista, mas ele continua brincando com sua reação. Justamente quando ela pensa que o príncipe estar perto não é bom para o seu coração, ele pergunta se ela gostaria de se casar com ele. Rosaline fica atordoada com o que Scalos acabou de declarar, e após se recompor, ela questiona sua proposta. Ele espera uma reação, dizendo que era natural para ela pensar que sua oferta é uma brincadeira. No entanto, ele compartilha as possibilidades se eles se casassem e que ambos formariam um ótimo par. Não concordando com sua oferta, ela recusa e menciona seu filho, dizendo que ele estava acima de tudo para ela. Assim, ele desiste de brincar com ela, mas o que ela não percebeu é que a distância entre eles se tornou bem próxima, e ele até posa, exibindo seu corpo. De repente, um pano branco voa no rosto do príncipe, e ele é solicitado a se cobrir. Então se descobre que era Paris, que rapidamente verifica se Rosaline está bem. Ela o tranquiliza que está, e o príncipe se defende, dizendo que não tinha intenções indecentes. Mas Paris o repreende, dizendo que está preocupado com Rosaline. Ela o tranquiliza, revelando que o príncipe estava apenas brincando antes dele chegar. Quando Paris pergunta sobre o que o príncipe estava brincando, ele respondeu casualmente que tentou pedir a mão dela em casamento, mas acabou rejeitado. Confuso com o comportamento estranho do príncipe, Paris o questiona se algo aconteceu ou se alguém o está ameaçando. O príncipe garante que não, mas comenta que uma tempestade está se formando e se aproximando rapidamente. Então, o príncipe sugere que tomem café juntos. Enquanto caminham, ele olha para trás e reflete em como os dois são pessoas raras, pretendendo mantê-los por perto. Enquanto a noite envolve a cidade, Tybalt confronta um misterioso homem encapuzado em um beco. Ele comenta que seus encontros têm se tornado frequentes, e o homem encara Tybalt, segurando uma faca, dizendo que seu mestre o saúda. O homem ataca Tybalt, mas ele consegue desviar e o domina. De repente, um grupo de homens encapuzados surge e ataca Tybalt, lhe deixando caído e sangrando. O líder do grupo diz a Tybalt que sua inevitável queda começava aquela noite. Tybalt reconhece a voz do homem e se refere a ele como o cão de caça de Romeu. Ele é amarrado a uma cadeira, e ao recuperar a consciência, vê um homem sorrindo maliciosamente para ele. Tybalt reconhece o homem como Mercutil e recebe um tapa forte no rosto. E depois de trocar insultos, Mercutil está prestes a acertar Tybalt novamente quando uma voz forte o interrompe. Romeu aparece e cumprimenta a Tybalt machucado. Tybalt pergunta a Romeu o que ele fez para deixá-lo naquele estado. Romeu o confronta sobre trabalhar com o pai de Julieta. Tybalt se defende, dizendo que é apenas um mal-entendido e garante que ainda está ao lado dele, pedindo para ser solto e poder se explicar. Romeu concorda, mas enquanto isso, o palácio está em preparativos para uma celebração. Inesperadamente, o príncipe pede ajuda de Rosaline nos preparativos da celebração de 3 dias. Os dois discutem vários aspectos da festa, e ela está entusiasmada. Eles decidem fazer uma pausa e encontram o sumo sacerdote. Após saudar o príncipe, o sumo sacerdote insulta Rosaline. Mas ele fica paralisado quando o príncipe o ameaça. No entanto, Rosaline aponta que os insultos não irão parar apenas por causa de um aviso dele, mas ele responde que não gosta que a desrespeitem na frente dele. Eles discutem sobre poder e confiança enquanto observam a cidade, e percebem uma agitação. O sumo sacerdote exclama que há um sinal do céu, e os túmulos de Romeu e Julieta foram encontrados vazios. Rosaline fica chocada,
e no meio da multidão, Mercúrio segura uma pequena cruz. É uma noite de glamour e esplendor, mas Rosaline sente uma ansiedade se revirando em seu estômago. Nenhuma conversa agradável e champanhe podem apagar suas preocupações com seu filho. Deixar Mino para trás era uma decisão difícil para ela, e Rosaline deve estar muito preocupada com seu querido Mino. Mas uma mão em seu ombro a tira de seus pensamentos. O belo Conde de Paris menciona como ela escolheu não trazer Mino para aquele lugar. Ele diz que ela é sábia por fazer isso, porque apesar da fachada animada, tem uma tensão crescente entre os nobres. Rosaline concorda com ele, esse momento não é adequado para uma criança. Paris questiona sua certeza sobre seguir seu caminho atual, cheio de riscos e incertezas, especialmente porque isso significa que ela frequentemente terá que passar tempo longe de seu filho. Ele diz a ela que ela ainda pode recuar e reavaliar. Mais determinação irradia de nossa Rose quando ela declara que não há nada para reavaliar. Por Mino e por ela tem que sair e obter toda a ajuda que puder. Rosaline sabe que ele está preocupado, mas ela o tranquiliza de que ficará bem. Ele se aproxima para tocá-la enquanto promete estar sempre lá por ela. Embora surpresa, ela está genuinamente grata a ele. Então, com um olhar charmoso no rosto, ele lhe diz quão bonita ela está, a descrevendo como uma joia. De repente o príncipe Scalos se junta a eles, irritado por estar sendo deixado de fora mais uma vez. Enquanto os três se acomodam em seu pequeno grupo, os nobres começam a falar sobre Rosaline, e como ela quer que eles testemunhem o poder que ela está ganhando. Eles comentam que como uma Capulet, ela será uma força a ser reconhecida. Logo depois, o alto sacerdote chama a atenção de todos. Depois de reconhecer o príncipe Scalos e o Conde de Paris pela celebração, ele faz um anúncio surpreendente, que deixa os nobres de Verona duvidando dos seus olhos. Ele declara que alguém vai se juntar a eles naquele dia, e conforme ele diz isso, uma figura que por muito tempo pertenceu apenas à imaginação deles caminha graciosamente de volta às suas vidas. A radiante Julieta Capulet vem reclamar seu lugar na hierarquia social de Verona. A queridinha do povo aparece diante deles como uma aparição impossível, viva e bem, apesar de sua suposta morte. O pai de Julieta fica mais que chocado, ao ver a filha que ele lamentou agora de pé, muito viva. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele corre para abraçar sua filha. Entre aqueles que não conseguem acreditar em seus próprios olhos, estão Rosaline e Paris. Quando Paris percebe Rosaline tremendo, ele é rápido em confortá-la, perguntando se ela está doente. Para piorar a situação, o alto sacerdote declara que outra pessoa vai se juntar a eles. E entra Romeu Montage, a razão de todos os sofrimentos pelos quais Rose teve que passar. Espero que ele não tenha a mesma audácia para mexer com Rose novamente. Assim, agora eles estão juntos, o famoso casal Romeu e Julieta, uma visão para se contemplar, e nada mortos como se supunha que estivessem. O alto sacerdote acalma a multidão, proclamando entender a confusão deles. Ele diz ao povo que isso é prova de que Deus não os abandonou. O que traz ainda mais desordem entre os nobres é quando o alto sacerdote revela que Romeu Montage e Julieta Capulet estão apaixonados, sendo aparentemente amantes infelizes. Mas o alto sacerdote continua, dizendo a todos que o casal pretende acabar com a rixa entre suas famílias com seu amor. Se ao menos essas pessoas soubessem as mentiras que se escondem por trás da imagem perfeita deles. O alto sacerdote também revela que há pessoas que buscam separá-los, pessoas movidas por interesses políticos e que lucravam com a violência. Aparentemente, aqueles que têm inveja de seu amor os envenenaram até a morte, fazendo com que seu sonho de amor e paz fosse vencido por homens gananciosos. O povo fica em alvoroço, incerto sobre o que fazer com as coisas que estão sendo reveladas. Especulações começam a surgir aqui e ali, com a maioria duvidando completamente da credibilidade da história. Mas o alto sacerdote os convence de que Romeu e Julieta, de fato, não os enganaram. Ele implora que em vez disso, condenem as pessoas que quiseram prejudicá-los. No entanto, as pessoas ainda são resistentes, apontando que foram as suas famílias que encharcaram as ruas de Verona com sangue. Então, eles questionam se realmente estão em perigo quando é a própria rixa de suas famílias que tem lançado a cidade no caos. Mas há aqueles que parecem estar encantados por sua suposta história de amor, simpatizando com as dificuldades do casal, mal sabendo que a única coisa que Romeu pode amar é a si mesmo. Enquanto isso, o príncipe Scalos sabe que o povo está dividido, e que ele não pode simplesmente refutar diretamente a narrativa do alto sacerdote, afinal, a vontade da igreja é a vontade de Deus, e ir contra ela seria considerado blasfêmia. O príncipe não está disposto a quebrar a frágil paz na terra, mas inesperadamente, quem se pronuncia é Paris. Ele se adianta, perguntando acidamente por que os chefes das famílias não estavam cientes dos perigos que rondavam Romeu e Julieta. Ele aponta que Bernardo, o pai de Julieta, está tão surpreso quanto todos os outros. Mas Mercúrio então intervém, alegando ter lutado pelo casal em seu momento de necessidade. Ele zomba de Paris, dizendo que pode até mostrar suas cicatrizes, se ele quiser. Em vez de responder, Paris continua sua linha de questionamentos. Inicialmente,
Rosaline nota que ele está se mantendo firme, mas então ela vê sua mão tremendo. Ela percebe que o conde está tão abalado por essa revelação indesejada quanto ela. No entanto, seu devaneio momentâneo é interrompido quando uma outra voz se junta à conversa. Talbot na verdade argumenta pela credibilidade da história de Romeu e Julieta. Rosaline se sente traída, e Paris fica fervendo de raiva. Talbot brinca, dizendo a Paris que ele não merece aquele seu olhar acusatório, afirmando que ele falava com total confiança, pois evidentemente estava os ajudando nas sombras por algum tempo. Então Romeu escolhe finalmente falar. Ele se aproxima de Paris, dizendo que sabe que ele compartilhou um passado com sua Julieta. Ele se inclina em direção a ele e sussurra que ele não é tão especial para ela quanto pensava. Nada mais pode salvar esse cara de ser o antagonista. Quando as coisas se acalmaram, vemos que Rosaline está na sacada tentando entender a situação. No entanto, há uma coisa que ela precisa fazer, ela não deve se perder. Rosaline observa seu pesadelo acontecendo bem diante dela. Enquanto testemunha Romeu e Julieta dançando graciosamente como se tivessem feito isso a vida toda, ela sabe que desta vez uma chance de acordar não lhe salvará. Mentiras e traições são como doenças que nunca vão embora. O Conde Paris, como um raio de sol em meio a uma tempestade furiosa, se aproxima dela. Ele está angustiado ao vê-la tão distante, perdida em seus pensamentos, e por isso ele a convida para dançar. Ele pega a mão dela e os dois vão para a pista de dança. Rosaline se sente ela mesma novamente, e os olhos de Paris a chamam de volta ao presente, a trazendo de volta à realidade. Seus toques suaves são como se ele dissesse que tudo vai ficar bem. Ele diz a ela sinceramente que quer ajudá-la a entender as coisas. Mas o momento deles é arruinado pelos nobres intrometidos, acusando Rosaline de ser uma cobra por aproveitar das oportunidades. Um deles até especula que Rose estava envolvida no envenenamento de Romeu e Julieta. Algumas pessoas não conseguem mesmo evitar meter o nariz nos assuntos dos outros. Paris coloca seus braços ao redor de Rose após ouvir esses comentários, a confortando enquanto lança olhares fulminantes para os outros nobres. É então que o príncipe Scalos limpa a garganta para chamar a atenção de todos. Em seguida ele agradece abertamente a Lady Rosaline por tornar possível aquela preparação de última hora para a celebração. Ele elogia suas habilidades e sabedoria, lhe acreditando pelo sucesso da festa. Ele então vai até Rose e a convida para dançar, dizendo a Paris que agora é a vez dele. Assim, na frente daqueles nobres intrometidos, eles dançam ao som de seus corações. Parece que Romeu Montage está ultrapassado. Mais tarde, Rose está se servindo de uma bebida, quando Mercúcio se aproxima dela. Dando elogios indiretos, mas mencionando que não é bom para uma mulher com um filho dançar com homens que não são o pai da criança. Mas sem querer recuar, ela diz a ele para arranjar uma parceira de dança em vez de perder seu doce tempo conversando. Ela enfatiza que ao contrário deles, ela não fica invadindo festas e perturbando a paz. Mercúcio se ofende por um segundo, mas depois sorri de um jeito irritante. O homem insolente menciona que ela está perdendo de vista o próprio filho. Rosaline congela, e imediatamente se vira, procurando por Talbot. Quando ela não o encontra, Rosaline entra em pânico, e nem percebe Paris a chamando. Tudo o que ela consegue pensar é em seu filho. Rosaline corre para casa e encontra Talbot. Ela imediatamente o repreende, exigindo saber onde está seu filho. Talbot sorri para ela, dizendo que ela está atrasada demais, pois ele já cumpriu o que pretendia fazer. O que você fez, Talbot? Diz Rosaline horrorizada, tremendo de medo pelo filho. Ele diz que estava apenas tendo uma conversa com o pequeno sobre a importância da família. Talbot então aborda o tópico do inevitável encontro de Mino com seu pai. Ele menciona que estava apenas ensinando ao garoto algumas habilidades valiosas. Ele diz a ela que Mino vai crescer para se parecer ainda mais com Romeu, e eventualmente, ele vai começar a se ressentir dela. Rosaline fica perplexa por ele saber sobre o pai de Mino. Seu primo continua seu discurso, dizendo que ela deveria ter ficado nas sombras e se escondido atrás das paredes com seu filho, alegando que se tivesse feito isso, teria mantido ele seguro. Talbot está sendo cruel, mas ele continua. Ele diz a ela como ela é impotente, apesar de tudo o que alcançou. Ele enfatiza que não importa o quanto ela suba, ainda não fez e nem fará nenhum progresso. Enquanto fala, ele a encurrala contra uma prateleira, e Rose fica tão devastada que se choca contra ela e cai no chão. O surpreendendo, Rosaline dispensa a empregada que tenta ajudá-la e se levanta como se nada tivesse acontecido. Ela não vai deixar ele intimidá-la. Ela o lembra firmemente que seu filho é um possível herdeiro da casa dos Capulet, e que é justo que ela saia das sombras para que ela e seu filho não sejam isolados do mundo. Ela também o lembra de que não saiu de sua reclusão por vontade própria, mas por causa das pessoas que a prejudicaram. Ela chama ele de tolo por pensar que ela voltará para como ela era antes. Romeu terá que lutar até a morte antes de poder colocar suas garras em seu filho. Com uma vontade tão forte quanto aço, ela jura traçar seu próprio caminho e levar seu filho com ela. Talbot fica assustado com a determinação de sua prima,
comentando que sua resolução pode até assustar os capangas de Romeu. Ele afaga a cabeça dela e diz para ela se lembrar dessas emoções ardentes, pois ela vai precisar bastante delas. Sem que ela saiba, Tybalt na verdade faz relatórios para a avó deles. Ele conta que Rosaline é excepcional, e que ela pode ser a que mais se aproxima dos padrões da matriarca. Confiando em seu julgamento, ela diz a ele para trazer Rosaline até ela. A verdade é que Tybalt foi visitar Mino para dizer algo importante. Ele quer que o garoto sempre se lembre de que sua mãe o ama muito, e o encoraja a sempre tentar fazê-la sorrir. Que reviravolta! Na residência principal dos Capulet, Rosalie se encontra com sua avó. Depois de um momento de silêncio, principalmente porque a matriarca está em profunda reflexão, elas iniciam sua conversa. Ela diz à neta que, como ela, Rosaline não ficará sentada sem fazer nada enquanto os ventos ao redor mudam de curso. Quando Rosaline pede que ela fale claramente, ela responde que quer que Rosaline aprove que é confiável. Rosaline descreve quão fortes são seus laços com o Palácio Real, especialmente com o príncipe. Ela se oferece para ser os olhos e ouvidos da avó lá. Embora se sinta culpada por fazer parecer que sua amizade com Scalos não é genuína, ela precisa deixar sua avó ouvir o que quer. Mas então, ela destaca ousadamente que vai querer algo em troca. A matriarca fica incrédula com aquela ousadia, mas Rosaline insiste. Ela questiona se a senhora está pensando em se aliar aos Montague, o que a senhora responde que não é tola de acreditar que dois jovens fingindo ser amantes resolverão conflitos centenários. A matriarca também implica que Julieta pode não ser confiável. Ela então encarrega Rosaline de investigar Romeu Montague, pois ela não pode deixar esse jovem imprevisível agir livremente. Ela também menciona que ele tem Tybalt sob seu controle. Depois que a avó termina de falar, Rosaline aproveita a oportunidade para discutir aquilo que ela quer em troca. Ela quer que sua avó reconheça seu filho como um futuro sucessor. Claro, a chefe dos Capulet fica surpresa, mas depois sorri e concorda com ela. Com isso, Rosaline jura não falhar. A matriarca percebe que Rosaline a lembra de si mesma quando mais jovem. Enquanto isso, na residência dos Montague, os pais de Romeu esperam pelo filho. Seu pai está particularmente irritado por ele estar lhes fazendo esperar tanto. Logo depois, a porta se abre para revelar o homem do momento. Diante de seus pais chocados, Romeu diz que sentiu saudades deles, e que está ali pelo que é seu. No palácio, Rosaline caminha pelos corredores enquanto reflete sobre o acordo que firmou com sua avó. Ela se sente aliviada por ter melhorado seu arsenal para a batalha que se aproxima. No entanto, ela sabe que também não pode ser complacente. Ela precisa se aproximar mais do príncipe para maximizar seu tempo no palácio. Quando ela chega ao final do corredor, ela ouve discussões atrás de uma porta entreaberta. Dentro, os nobres e o príncipe estão falando sobre os recentes eventos que abalaram sua cidade. Eles querem que Scalos haja imediatamente. Quando o príncipe avista Rosaline, ele visivelmente se anima, e se pergunta há quanto tempo ela está ali. Rosaline sente todos os olhares sobre ela e hesita ao entrar, pedindo desculpas pela intrusão. Um dos nobres, Lord Rich, comenta que ela se parece com Luciana quando era mais jovem, falando assustadoramente como a matriarca também. Ele então pergunta se sua avó não estava abalada pelos eventos da noite passada. Antes que ela possa responder, outro nobre se pronuncia. Como chefe da segurança pública, ele solicita que o príncipe dê uma ordem. O retorno de Romeu Montague e Julieta Capulet significa que a violência nas ruas pode ressurgir. O príncipe está obviamente estressado com as reclamações, afirmando que todos devem se acalmar. Ele está irritado que o retorno de Romeu e Julieta ocorreu justo quando figuras de alto calibre estão no palácio. Agora ele tem que lidar com isso bem cedo. Ainda assim, os nobres continuam a expressar suas opiniões paranoicas. Eles estão convencidos de que os Montague e os Capulet não têm mais motivo para uma trégua, e querem que o príncipe faça algo para proteger seus negócios e propriedades a salvo da rixa. Naquele momento, Rosaline claramente não está impressionada, então ela decide finalmente se pronunciar. Ela diz aos nobres que sua família nunca desejaria que essas coisas acontecessem. Ela os assegura que a violência é a última coisa na mente de sua avó. Mas ao invés de ouvi-la, Lord Rich a ridiculariza. Ele chama suas palavras de inúteis, a insultando por não ter influência em sua família. Ele até menciona Mino, lhe dizendo para não falar durante conversas importantes. O príncipe está prestes a reagir, e seu rosto distorcido de raiva. Mas é superado pelo Conde Paris, que acaba de chegar, e ameaçadoramente ameaça enfiar a boca de Lord Rich no chão e comer poeira, para ver se de fato são inúteis. O sujeito realmente tem um lado forte. Paris se posiciona ao lado de Rose e lembra a multidão que ela é uma membro honrada da família Capulet, e que eles devem respeitá-la. O príncipe se aproxima, pedindo desculpas pelo que aconteceu. Ele diz a Rose que eles podem se encontrar mais tarde, depois de lidar com os nobres. Paris afirma que também está de saída, pois veio apenas para entregar ao príncipe os documentos que ele pediu.
Enquanto Conde Paris e Rosaline saem do palácio juntos, Paris expressa que ela não deveria ser tratada como foi lá dentro. Ele chama de injusto como essas pessoas têm uma visão distorcida dela, quando ela é a pessoa mais amorosa que ele já conheceu. Parece que Paris está sempre lá para defendê-la. Ela responde que não importa realmente, contanto que Paris veja a verdade sobre ela. Ela diz a ele que ele é um bom amigo, e que ela fará o seu melhor para ser uma amiga melhor para ele. A relação deles parece muito saudável, é apenas uma questão de tempo até que isso se torne algo mais. Paris então a convida para ir a algum lugar com ele, e é assim que eles se encontram em uma carruagem com o pequeno Mino. O garoto está tão feliz por estar fora que sua felicidade é contagiante. Paris os leva a um restaurante local onde costumava ir às escondidas quando era mais jovem. Ele sabe que Mino vai adorar a comida. A garçonete reconhece Paris e ele pede o que costuma pegar para Mino. A mulher até brinca com ele, supondo que Mino seja seu filho. Enquanto eles estão desfrutando de sua refeição, eles têm uma conversa casual, até Paris mencionar que quer falar sobre a prima de Rosaline, Julieta. Vai ter algumas revelações aqui. Paris certamente não é uma pessoa muito emotiva, mas para isso, parece que ele está disposto a ser exatamente isso. Mas não de um jeito sentimental, e à medida que o príncipe relembra o capítulo de sua vida com Julieta, ele parece questionar o próprio destino ou as estrelas que trouxeram seu destino. Mas ele não discute, pois o destino pode levar as boas pessoas que encontramos na vida, e não tem um problema em como o destino sempre o levará a um certo ponto, todas as ações e escolhas tomadas parecem justificadas. Enquanto isso, ele pensa em Julieta e em seu sorriso caloroso, até que ele ter um pensamento sombrio dela, enquanto ele questiona se o destino pode permitir o início de uma história já condenada desde o princípio. Nesse início, o conde sozinho em sua propriedade, fazendo nada além de pintar. Mas como todos sabem, naquela época a paz em Verona não era como essa manhã tranquila. Na verdade, a disputa contínua entre os Montague e Capulet estava novamente em alta. Tanto que o príncipe está preocupado com os danos que causa aos civis, e o grande impacto e divisão da nobreza. Assim, sua solução envolve a ajuda de seu amigo, o Conde Paris, com ele pedindo desculpas antecipadamente por colocá-lo nessa posição. O príncipe diz que ele e os Capulet chegaram a um acordo. Desde que o conde se case com Julieta, a família parará de se envolver em brigas com os Montague. Bem, segundo o manual de casamentos arranjados, acordos como este não terminam bem. Sem nenhuma mudança mínima em sua expressão, Paris simplesmente diz que vai pensar a respeito, como se o peso da sobrevivência do país não dependesse de sua decisão. Ainda assim, sabendo que nessa posição a fortaleza do conde poderia se fortalecer ainda mais, Paris talvez pense em aceitar o acordo do príncipe. Isso leva o conde a participar de inúmeros jantares e outros eventos sociais do tipo. Em um desses eventos sociais, um baile para ser exato, ele encontra Julieta, a mesma pessoa que fará com que ele questione o destino e o motivo de seu encontro. De qualquer forma, Paris não é um homem de primeiras impressões ou festas, pois à medida que o baile avança pela noite, ele encontra dificuldade em se concentrar na festa. Ele percebe que há algo peculiar sobre Julieta, algo que o faz questionar não apenas o destino, mas também suas próprias convicções e sentimentos. À medida que a noite avança, Paris se encontra cada vez mais envolvido nos assuntos do coração, algo que ele nunca esperou que acontecesse em uma festa tão formal e calculada. Conforme ele se aproxima de Julieta, ele começa a perceber que talvez haja mais nessa história que ele inicialmente pensou. Sozinho em uma varanda com uma taça de vinho na mão, de repente, Julieta se aproxima dele, perguntando se ele gosta de festas. Paris, sempre direto, responde que não, dizendo que não há espaço para lisonjas em sua vida. Ele pode ser realmente frio quando quer. Eventualmente, a conversa dele se volta para a proposta de casamento do conde, e quando Julieta pergunta sobre isso, entende que a única razão de Paris é a política. Paris percebe os olhos vazios de Julieta, contrastando com o sorriso brilhante dela à medida que a garota fala sobre seu papel nos conflitos de sua família. Paris tem a sensação de que quer ajudar Julieta, sem um motivo adequado e sem considerar mais nada. Mas ele não tem certeza de como fazer isso, e quando Julieta volta para dentro da festa, ele percebe que talvez não tenha o direito de fazer isso. Mas talvez esteja hesitante por causa de suas próprias reservas. Ao contrário de suas palavras, ele ainda encontra uma maneira de ajudar Julieta de qualquer maneira, oferecendo até mesmo para desistir do acordo de estar a seu lado. Ainda assim, Julieta insiste que deve ser ela, e conforme Paris continua narrando sua história, diz que aquilo marca o caminho que levou ao destino compartilhado entre os dois. Ele parece ter amado muito Julieta, apesar da situação em que se encontravam. À medida que os planos de casamento desmoronam, Paris falha em perceber os sentimentos de Julieta, que a cada instância ainda mostrava seu sorriso, com a garantia de que estava tudo bem. A inevitabilidade de problemas durante esses tempos, infelizmente, não pode escapar nem mesmo do próprio Conde Paris. Naquele momento, Paris se vê obtendo a resposta para uma de suas questões mais curiosas, a de se os olhos de Julieta sempre continuariam tristes.
Infelizmente, as primeiras pequenas faíscas de emoção que ele vê nela são de decepção e traição, sentimentos que ele nunca desejou ver em Julieta. Ele não podia fazer nada além de desviar o olhar enquanto Julieta se afastava da multidão, longe de onde ele estava. Paris só podia observar Julieta de longe. Ele também a observava de longe quando ela estava nos braços de Romeu, e quando supostamente estava morta, deitada em seu túmulo enquanto a chuva daquele dia caía. Assim como antes, Paris questiona se as estrelas que controlam seu destino poderiam ter previsto essa tragédia. Mas mesmo assim ele se culpa, apesar de reconhecer que as coisas terminariam assim desde o início de seu destino juntos começou. Olhando para o retrato arruinado de Julieta, feito por ele mesmo, ele se angustia com o fato de achar que não fez o suficiente por ela. Não é de se admirar que ele estivesse tão desanimado desde o início, carregando um fardo tão pesado. Voltando ao presente, o homem se desculpa por de repente ter deixado tudo isso vir à tona. Mas Rosaline apenas sorri, dizendo que aprecia ele ter lhe compartilhado isso, e diz que não há motivo para pedir desculpas por essas coisas. Até Mino expressa sua adorável opinião de que eles pelo menos deveriam ajudar o conde a aceitar seu direito de desabafar. De qualquer forma, Rosaline elogia Paris por ser corajoso o suficiente para falar sobre coisas assim, algo que ela só poderia sonhar em ter a mesma força. Por outro lado, Paris garante a ela que ela pode, e ele nunca duvidou do que ela é capaz, nem por um segundo. Em seus pensamentos, ele percebe que essa é a primeira vez em que ouviu Rosaline rir genuinamente. Ele amaldiçoa novamente o destino por selar o que para ele era uma doce melodia. Então, com um pouco de tempo restante para a tarde, Paris sugere que eles visitem o mercado. O grupo então se prepara para ir, e Paris se despede de Maria, lhe agradecendo pela comida. A dona da loja, por outro lado, aconselha o jovem conde a manter Rosaline ao seu lado com mais frequência, já que aparentemente ela nunca o viu tão vivo. Até ela percebe algo surgindo entre eles, enquanto Paris demora a perceber por conta própria. Com Rosaline e Mino se despedindo também, eles seguem para o mercado. Parece que o mercado local é mais que apenas um fornecedor de alimentos e mercadorias. Há barracas de comida, atrações que se encontrariam apenas em shows de circo, como atos de mágica, e até pinturas de rua por encomenda, todas das quais Paris, Rosaline e Mino participaram alegremente e se divertiram. Mas o destaque do dia deles foi quando dançaram nas ruas, com os locais animadamente os aplaudindo. Eles formariam uma família perfeita. A beleza de Rosaline brilha como uma flor sob o sol da tarde, mas como se o destino falasse, parece que Romeu e Julieta também estão no mesmo mercado. É Julieta quem primeiro vê seu ex-noivo, e curiosamente notando uma criança nos ombros dele, junto de uma mulher ao seu lado. Ótimo, os dois vão aparecer para arruinar o momento novamente. Tanto Paris quanto Rosaline ficam surpresos quando avistam Romeu e Julieta, bem no final de sua feliz visita ao mercado. Ainda assim, é a personalidade alegre e borbulhante de Julieta que quebra o gelo entre os quatro, cumprimentando sua prima Rosaline primeiro e mencionando como sentiu falta dela, já que não tiveram a chance de conversar na noite anterior. Julieta é gentil, mas com pouca animosidade. Rosaline responde dizendo que sentiu o mesmo, mas teve um assunto urgente para tratar, e por isso não conversaram ontem, já que se veriam na residência principal de qualquer forma. Julieta não parece se preocupar muito com isso, mas o que realmente chama sua atenção é o fato de que o Conde Paris parece estar com Rosaline. Ainda com seu sorriso brilhante, ela observa como muita coisa realmente aconteceu enquanto ela estava fora. Cumprimentando Paris como se não tivesse mentido sobre sua morte, Julieta faz uma reverência formal ao conde, mas Paris só consegue dizer o nome dela em resposta, sem palavras antes ou depois disso. Mesmo assim, seu cumprimento é feito para não ofender Julieta, que felizmente não leva a mal. Em vez disso, Julieta cumprimenta Mino, dizendo que Tybalt falou muito sobre o garoto. Uma inquietação se instala em Rosaline quando Julieta olha para seu filho, tanto é que Rosaline olha para Paris em busca de apoio, tendo uma razão muito boa para se sentir desconfortável. Enquanto isso, Romeu ao fundo exibe um sorriso maldoso, enquanto deixa Julieta conversar com eles. Apesar disso, Rosaline ainda apresenta Mino a Julieta, e o incentiva a chamá-la de tia, para a alegria de Julieta. A felicidade do menino parece tranquilizar Rosaline, e ela compartilha um sorriso com Paris diante da calorosidade do riso dele. Infelizmente, o mal ainda encontra uma maneira de arruinar o dia deles, quando Julieta chama Romeu para ver Mino também. Aproveitando a chance de degradar Rosaline ainda mais, Romeu age como se não conhecesse o menino, e insulta Rosaline ao cinicamente mencionar que Mino também seria o nome que ele teria escolhido se fosse o pai do garoto. Como se isso não bastasse, ele tenta tocar na cabeça de Mino, mas Rosaline é rápida em tirar o filho do alcance dele. Julieta percebe isso, apesar de não ter percebido as ações maliciosas de Romeu, e pergunta a Rosaline se tem algo de errado. Rosaline vira as costas e se desculpa, dizendo que eles precisam ir. Romeu tenta contornar a situação, como se o casal estivesse exagerando. Mas felizmente, Paris defende Rosaline, e ameaça discretamente Romeu,
o lembrando de que estão longe da capital, e onde eles estão, muitos incidentes acontecem com nobres como ele. Sem mais palavras, o conde leva Rosaline e Mino embora. Infelizmente, Julieta interpreta os eventos como se ela que tivesse cometido algum erro que fez Rosaline e Paris irem embora, então ela busca conforto em Romeu, enquanto claro, nada além de respostas reconfortantes e controladoras vem dele. Mas parece que o sofrimento deles ainda não acabou, pois de fato, as palavras de Paris se confirmam, quando os locais reconhecem os dois como Romeu e Julieta, os amantes que supostamente estavam mortos. Além de aparentemente fingirem suas próprias mortes, a multidão também os condena por mostrarem seus rostos apesar de todos os problemas que causaram às suas famílias. Além disso, eles são marcados como aberrações, por causa de sua suposta fuga da morte. Assim, os dois são expulsos do mercado por uma multidão enfurecida. Tudo isso leva Julieta às lágrimas, mas principalmente de raiva. Então ela concorda com o plano de Romeu, e ele exibe seu sorriso mais maligno ainda, conseguindo finalmente trazer Julieta para o seu lado. O que será que esse manipulador está planejando? Longe dos sons movimentados da cidade, vemos uma casa simples e feliz, que parece finalmente se estabelecer para o sucesso. Com o florescimento de seus negócios, o jovem casal comemora, pois finalmente pode enviar seu filho Theo para um aprendizado. Infelizmente, a esperança brilhante que brilha em suas vidas dura apenas um breve momento, pois minutos depois de fecharem a loja, ouvem um barulho forte na porta. Um olhar de horror e realização surge em seus rostos, lembrando que já tinham trancado a porta de fora. Agora, seus destinos são deixados à escuridão. Pelo visto, Verona está mesmo voltando ao que era antes. Enquanto isso, parece que a cidade está cheia de malícia em cada esquina, até mesmo na igreja. Uma voz se aproxima do frade enquanto ele está ajoelhado em oração. Essa voz se revela ser de ninguém menos que Romeu Monteige. Parece que Romeu consegue realizar os planos que tinha pensado, mas o padre parece surpreso por Romeu se mostrar lá em dias consecutivos, algo que ele brinca com o jovem. Romeu, por outro lado, mostra que não se importa com as insinuações do Frei, e está lá apenas para aceitar a oferta dele. Quanto à sua demora, aparentemente ele estava esperando a opinião de Julieta sobre o assunto. Ao mencionar o nome de Julieta, o Frei questiona os motivos exatos pelos quais Romeu sente a necessidade de, basicamente, proteger a garota em primeiro lugar, já que foi ele quem buscou ajuda anos atrás, e é apenas sua própria ambição conquistar as duas famílias, não da garota. O Frei está cauteloso com a imprevisibilidade da vontade de Julieta, mas Romeu argumenta que isso é um problema que só ele precisa lidar. Mais importante, parece que Romeu está ficando impaciente com os planos do Frei, dizendo que o milagre que ele está operando não é tão grande quanto ele gostaria. Quando questionado sobre o motivo de sua paciência, Romeu diz claramente que passar o tempo como uma pessoa morta foi exatamente o motivo pela qual sua paciência diminuiu um pouco. Mas a única garantia do Frei para Romeu é esperar pelo fruto das sementes do caos que plantaram crescer. Em vez de ceder à impaciência, é melhor nutrir o caos que já fizeram, e remover qualquer obstáculo que tenham, antes de seu crescimento. Na analogia do sacerdote, um reino de vidro pode facilmente se estilhaçar. Quando perguntado sobre seus planos, o Frei aparece com um sorriso malicioso no rosto enquanto pede a Romeu que apenas espere e veja. Mas a solidão dos dois é interrompida quando um dos acólitos da igreja surge, trazendo um menino órfão dos brutais ataques de roubo que tiraram a vida de seus pais, Theo. Romeu não sabia que o Frei está de alguma forma discretamente envolvido na coleta de crianças, gerenciando um orfanato. Mas o Frei desvia a conversa, pois enquanto falam sobre crianças, o Frei observa como o filho de Rosaline tem uma forte semelhança com Romeu. Como de costume, ele nega ter qualquer conexão com aquela mulher, muito menos com seu filho, um verdadeiro mentiroso. No entanto, ao sair da igreja, Romeu pede ao amigo que garanta que essa suposta fraqueza não possa ser usada pelo astuto padre. No terceiro e último dia das celebrações, o Conde Paris e Rosaline se encontram na presença do príncipe, enquanto os três compartilham uma mesa para o evento do dia. O príncipe ainda está um pouco estressado com todas as reuniões que teve que atender, e por enquanto, ele ainda não tem o luxo de descansar, como seus companheiros sugeriam. Aparentemente, a cidade inteira foi atingida por um surto de atividades criminosas de roubo recentemente. Conhecendo os nobres, o príncipe fala que embora as festividades estejam os mantendo afastados por enquanto, é provável que depois que elas acabem, eles causem revoltas e tumultos no futuro, reivindicando medidas para manter suas famílias seguras em meio ao caos. E como Paris coloca claramente, também é provável que culpem o príncipe por sua irresponsabilidade nesta questão. Mas, na verdade, Paris não está prestando atenção na política do país como o príncipe pensa. Nem mesmo Rosaline na verdade. O conde segue o olhar dela, que parece estranhamente distante. Parece que ela tem estado distraída assim desde mais cedo. Paris pensa consigo mesmo, se lembrando do momento em que Rosaline tinha protegido seu filho de Romeu. Ele tinha sentido medo dela naquele momento, como se Romeu fosse algo ainda pior que ver um fantasma.
Isso leva a se perguntar o que Romeu fez para provocar aquela reação em Rosaline. Mas mais que isso, vê-la sofrer silenciosamente assim não parece certo para ele. E assim como antes, ele sente um desejo ardente de ajudá-la ali mesmo. Mas infelizmente, ele se contém, pensando que talvez não seja a pessoa que ela precise no momento. De repente, ele vê uma raiva no olhar antes distante de Rosaline, e percebe que ela está olhando para Romeu e Julieta, que acabaram de chegar à festa. Paris se sente inútil e aperta o punho, mas por sorte, de uma maneira peculiar, os dois são trazidos de volta ao presente quando o príncipe os chama atenção por não estarem lhe ouvindo. Ainda assim, como se diz, a festa continua, e logo uma música vibrante e doce corre pelo evento, com a orquestra começando a tocar. Para Rosaline, é uma melodia cheia de melancolia e nostalgia, mas as memórias da canção familiar, junto com o rosto que a faz lembrar de tudo, trazem apenas dor a ela. Como se para pregar uma peça cruel nela, Romeu de repente se aproxima, e a convida para uma dança, exatamente com a música que costumavam dançar quando eram amantes. O príncipe e o conde de Paris não podem fazer nada além de ficar de lado, por cortesia, e Rosaline só pode contar consigo mesma. Ela pergunta por que Romeu não convidou Julieta, mas ele responde que ela está descansando. Invocando os velhos tempos, Romeu estende a mão, e Rosaline não tem escolha a não ser aceitar. Paris admite que não sabe por que isso o incomoda, enquanto ele observa Romeu levar Rosaline para dançar. Os dois giram, hipnotizando as pessoas com sua dança mais graciosa que as outras. A especulação de que era uma performance tão boa porque seus corpos já estão acostumados um com o outro, é infelizmente verdadeira. Paris se afasta para ficar sozinho, e se encontra sob uma árvore, apenas para notar Julieta lá também. Romeu e Rosaline continuam dançando, bem no meio da multidão. Ele percebe o tremor do corpo dela ao seu toque, e aproveita a oportunidade para abalá-la. Primeiro, Romeu sugere que ela deve estar com medo, mas depois ele supõe que Rosaline deve ter sentido falta dele. Mas para sua surpresa, Rosaline o responde com insultos após insultos, dizendo que seu corpo treme de nojo, e ninguém jamais sentiria falta de alguém desprezível como ele. Mas Romeu brinca, mencionando como Rosaline parece ter se tornado muito mais feroz que antes. Depois de Rosaline enfatizar que passou por muitas coisas, Romeu relembra o passado, mais precisamente, a época em que Rosaline era uma garota fraca e tímida, que se deixava envolver por cada palavra romântica que saía da boca de Romeu, como uma planta trepadeira se envolvendo em torno de uma rosa. Romeu puxa Rosaline para mais perto, antes de declarar como uma vez, ela tinha pertencido inteiramente a ele. Rosaline então afasta a mão dele como um desafio, dizendo que isso ficou no passado. Além disso, ela observa que ficou sabendo da língua afiada de Romeu, e não pode mais ser enganada. Quando Romeu menciona que essencialmente substituiu ela por Julieta, Rosaline também garante que sua prima eventualmente verá através de suas mentiras, e achando que Julieta não demorará a perceber. Mas, quando o homem maldoso menciona a possibilidade de tirar Mino dela, Rosaline não hesita em lhe dar um forte tapa no lado do rosto arrogante, enquanto toda a multidão murmura em resposta. Mostrando quão madura e inteligente ela se tornou, Rosaline declara em voz alta que se assustou, dando um tapa em um inseto no rosto de Romeu para dispersar a multidão, e em seguida se afasta dele, deixando alguns últimos insultos. O inferno é mais calmo que uma mulher desprezada. O príncipe então vai verificar como ela está, e embora ela diga que nunca esteve melhor, ele ainda tem que lembrá-la de como respirar. Enquanto isso, na outra metade desse conflito de casal, Paris e Julieta têm um encontro bastante tranquilo. Os dois parecem maduros o suficiente para pedir perdão um ao outro, e até admitir seus próprios objetivos em meio à antiga proposta de casamento. Apesar disso, Paris promete a Julieta que qualquer que seja o esquema que ela tenha planejado com a igreja, ele o impedirá. Julieta, com o mesmo sorriso brilhante de sempre, diz que eles verão se esse será o caso. Naquela noite, Rosaline não consegue evitar pensar sobre suas escolhas de vida. Ela poderia ter se contentado com a tranquilidade, mas pensando em como isso seria demais para ela. Antes, tudo o que ela queria era ser vista. Ansiando por uma mudança de ritmo. Ela queria gritar alto o suficiente para chamar a atenção de alguém, gritar que ela estava lá, respirando mas ao mesmo tempo sofrendo. Claro, tinha alguém que uma vez lhe prometeu o mundo, mas no final, esse homem só queria pelo que ela podia oferecer, e não via realmente seu valor como mulher. Agora esse homem está provando quão vil ele realmente é. A serpente que se esconde atrás de uma boa lábia. E agora, seus olhos a perfuram de uma maneira que teria quebrado ela, se ela ainda fosse a mesma do passado. Mas ela finalmente tem algo precioso, alguém que ela pode chamar de seu, e apenas seu para proteger. Em outras palavras, agora ela tem um motivo para viver. Além disso, não tem ponto algum se prender ao passado. Ela deve se concentrar em garantir seu lugar dentro da família e na nobreza. Mas apesar de todo o seu esforço até agora, ela ainda se pergunta se realmente estava fazendo o suficiente. De repente, seus pensamentos são interrompidos quando Mino bate na porta.
Quando ela sai do banheiro, um adorável ser menininho com um capacete bárbaro e um pergaminho na mão a recebe. Ele então se apresenta como Mino, o contador de histórias. Rosaline sorri calorosamente ao ver quão adorável seu filho é, e então, ele começa sua história sobre um pequeno príncipe com sua rainha que luta contra um dragão. Depois de anos e anos lutando contra o dragão, a rainha fica sem magia. Mas de repente, um cavaleiro chega e finalmente derrota o dragão. No fim, a rainha e o pequeno príncipe não precisarão mais ficar na torre eternamente, e eles viverão felizes para sempre. Sua mãe aplaude orgulhosamente por ele, profundamente tocada pela esplêndida história. Por isso, ela diz que ele pode ter o que quiser em seu aniversário. Mas ela também se lembra o que Mino pediu no ano passado: o menininho queria um pai. Isso deve ser difícil de ouvir de uma criança. Temendo que ele peça a mesma coisa, ela já está prestes a se arrepender do que disse, quando então Mino pede um cachorrinho esse ano. Rosaline fica muito aliviada ao saber que Mino não está pedindo pelo pai desta vez. Enquanto isso, em algum lugar dentro do território, ouvimos pessoas reclamando em seguir ordens de alguém como Frei, mencionando como até Romeu seria melhor. É Mercúcio, que reclama a alguém como ele também devia estar lhe ajudando. De repente, Tybalt se pronuncia, sentado confortavelmente na janela. O outro homem os acalma, lembrando que eles têm que executar a ordem, que é derrubar as muralhas dessa cidade. Depois de um curto período, um homem bate à porta, onde os homens recebem um baú. O homem expressa sua gratidão, falando com confiança de como os Montages enfrentarão sua ruína. Claramente, esse homem está do lado dos Capulets. Mercúcio reage aos comentários do homem, mas seu companheiro o interrompe, e lembra ao homem que eles devem jogar o jogo corretamente. Apesar da paciência deles, o homem ainda está se gabando, perguntando quem é o benfeitor, para que possa agradecê-lo. O companheiro de Mercúcio começa a perder a paciência com esse homem. Tybalt percebe que não tem limites para os leais às famílias, pois seja para os Montages ou Capulets, eles apenas falam bobagem sem parar. Como uma matilha de lobos rosnando, enquanto seu líder apenas os observa, com garras muito mais afiadas que facas. Afinal, o problema sempre começa com a curiosidade. Testemunhando como Romeu perseguiu descaradamente Rosaline, Tybalt o confrontou uma vez. Romeu admitiu abertamente que estava se divertindo bastante. Romeu fala como o homem era curioso, e pede para apenas observar o jogo ser jogado. Tybalt estava bastante confuso, sem saber se Romeu era apenas confiante ou meramente insensível a tudo exceto a si mesmo. Ele é muito mais maligno e ganancioso que isso, algo que Tybalt agora percebe. De fato, Tybalt viu Romeu usar e torcer a mente das pessoas, dobrando suas vontades como queria. Ele sabia que deveria ter parado Romeu ali mesmo, mas qualquer um ansiaria por excitação em meio a toda a monotonia. Tybalt é apenas um órfão dos Capulets, então ele não tem simpatia direta por eles. Naquele tempo, Romeu o incentivou a se tornar um brinquedo em vez de apenas um espectador de seu jogo. Assim, Tybalt testemunhou seus planos em primeira mão. Tybalt pensou que conhecia o medo, mas ele só o experimentou de verdade quando estava cara a cara com Romeu Montage. Quando Tybalt descobriu sobre a falsa morte deles, o chefe da casa Capulet ordenou que ele não falasse uma palavra disso para mais ninguém. Naquele tempo, Tybalt não só pretendia compensar seus erros, mas também corrigi-los. E com isso, ele pensou em Rosaline, esperando que ela pudesse ajudá-lo. De volta ao presente, Tybalt finge ter esquecido da tarefa. Mercúcio cai em sua armadilha, e revela que eles devem coletar taxas para a proteção da igreja dos proprietários de terras no campo. Isso confirma suas suspeitas iniciais, e ele relata isso à chefe da casa Capulet. No entanto, não é ela quem deve tomar uma atitude, e nem será Tybalt. É a hora de Rosaline mover as peças. No outro lado do reino, apesar do caos entre os Montages e os Capulets, o mordomo de Paris percebe que algo mudou em seu mestre nos últimos dias. Ele está realmente trabalhando. Devido à influência de seu mestre anterior, Paris se distanciou da política, e por causa do incidente com Julieta, ele solidificou ainda mais sua determinação. Mas nos últimos dias, Paris tem trabalhado sem parar em algo, a ponto de apenas pausar para tomar banho ou dormir. Acontece que Paris está coordenando com o chefe da segurança pública, garantindo que maximizem a segurança da cidade com os recentes crimes ocorrendo. Não só isso, ele também está escrevendo para os nobres afiliados à Guilda de Artes de Verona, pedindo que enviem o máximo de ajuda possível. O mordomo está um tanto surpreso, pois esse tipo de negociação vem com grandes riscos e consequências. Mas Paris já refletiu muito sobre isso, e ainda acredita que vale a pena arriscar. De fato, seu falecido pai não aprovaria isso, mas Paris chega à conclusão de que eles veem a vida de forma diferente. Envergonhado com esse pensamento, ele imagina que talvez seu pai não tenha encontrado alguém pelo qual quisesse lutar, lembrando como Rosaline manteve uma aparência corajosa na última vez que tentou convencê-lo. Além disso, o príncipe Scalos e Rosaline estão trabalhando ainda mais, então o mínimo que ele pode fazer é aliviar os fardos deles. Vendo isso,
O mordomo sabe que Rosaline tem um certo efeito sobre ele. Mais tarde naquela noite, o príncipe Scalos invade a igreja, cheirando a álcool e procurando por Frei Lourenço. Ele então ordena que todos tragam o Frei, ou sofrerão sua ira. Outro servo da igreja tenta acalmá-lo, mas o príncipe Scalos fica ainda mais agressivo, ameaçando alimentar seus leões com ele caso ele não calhe a boca. De repente, Frei Lourenço chega à cena. O príncipe Scalos sorri, e o confronta com relatórios de que o Frei está reunindo seus nobres em reuniões secretas sem o seu conhecimento. Nesse momento, o príncipe Scalos o avisa de que a igreja não deve trair a coroa. A partir de agora, ele não permitirá que o Frei faça o que bem entender. Mas Frei Lourenço acredita que já é tarde demais para isso, enquanto os olhos do príncipe Scalos se arregalam sem acreditar. Ele então agarra a gola do Frei, mas ele o lembra não desrespeitar Deus ainda mais, e diz para ele voltar ao palácio sem criar um problema com isso. Com isso, o príncipe Scalos se pergunta quando o Frei teve tempo de conseguir guardas de elite. Ele sorri pela última vez antes de partir, dizendo ao Frei que isso não acabou. Mas o Frei ainda tem a coragem de responder, dizendo que será o fim para o príncipe, mais cedo ou mais tarde. Pouco depois, o príncipe Scalos murmura para si mesmo, quando de repente uma mulher emerge dos arbustos, o assustando. Quando a mulher se revela, o príncipe Scalos suspira aliviado, perguntando também se ela conseguiu fazer o que foi planejado. Então Rosaline felizmente anuncia como a missão deles foi um sucesso. Tudo o que aconteceu lá dentro foi apenas uma encenação. Algumas horas antes, o príncipe Scalos e Rosaline tiveram uma conversa. O príncipe descartou o plano dela de pedir os registros privados da igreja. Mesmo usando seu título, eles ainda não entregariam. Além disso, eles não devem ter nem a menor suspeita de que a coroa estava atrás deles, ou então eles logo não teriam nenhuma prova para apoiar suas suposições. Frei Lourenço era minucioso e a segurança era apertada, então eles não podiam ter alguém invadindo. Rosaline tentou apresentar seus planos, mas o príncipe a interrompeu, enfatizando como era muito perigoso. Ele já tinha entendido como a mente dela funcionava, adivinhando para onde a conversa estava indo. Então, o príncipe decidiu acompanhá-la na obtenção dos registros. O Frei pode estar se passando por enviado de Deus, mas tem o sangue do diabo correndo em suas veias. Se algo acontecesse com ela, nem a própria morte seriam capazes de colocar sua alma para descansar. Observando como o príncipe Scalos soltou palavras tão doces e puras quanto mel, misturadas com medo e preocupação, Rosaline sorriu. Essa foi a primeira vez que alguém jurou algo se importando com ela e não com seus próprios interesses. Rosaline então irradiou alegria, prometendo ser cuidadosa ao longo do caminho. O príncipe percebeu que ninguém poderia impedi-la daquilo que ela estava prestes a fazer, então ele apenas garantiria sua segurança durante todo o processo. Antes que Rosaline pudesse entrar na igreja, o príncipe a deteve, puxando o véu para cobrir melhor seu rosto. E assim, logo o plano estava sendo executado. Rosaline conseguiu enganar um dos servos da igreja. Mesmo rezar o dia todo não seria suficiente para alguém resistir ao desejo de olhar para os lábios de Rosaline e se envergonhar por isso. Já dentro da igreja, Rosaline despistou o servo e procurou pelos registros. Felizmente, ela encontrou o que veio buscar, mas quando estava prestes a sair, alguém a puxou por trás. Romeu a encontrou. Quando perguntada que tipo de travessura ela estava aprontando, Rosaline tentou se afastar dele. Meio presunçoso assumir que ela realmente diria. Mas Romeu agarrou seu pulso e a pressionou contra a parede, perguntando de novo a mesma questão. Mas Rosaline não era mais a mesma de antes, que simplesmente se submeteria às suas exigências. Dessa vez, ela ordenou que ele a soltasse, ou a negando o direito de falar seu nome. Mas por outro lado, Romeu parecia estar gostando de como ela reagia. Ele então declara que não lhe restava escolha, se inclinando em direção a ela. Rosaline rangeu os dentes enquanto cerrava os punhos. Felizmente, Romeu soltou Rosaline, parando de pressioná-la contra a parede enquanto dizia que estava apenas brincando, e fazendo a pergunta mais óbvia possível, se por acaso passou pela cabeça dela que ele realmente a machucaria. Rosaline então olhou diretamente para ele, com seus olhos transbordando de nojo e ódio. E sim, ela pensou que ele era capaz de machucá-la, dadas as profundas feridas que ele já deixou para trás. Como uma cicatriz que não desapareceria, não importa quanto ela tentasse esconder. Mas de um jeito tão vergonhoso quanto ele era, ele pediu que ela apenas deixasse isso para trás, já que ele tinha seus próprios motivos. Mas ela não se importaria mais, nem se ele se engasgasse até a morte bem na frente dela. Ela então apontou um dedo para ele, e cutucou seu peito dizendo para ele não se meter em seus negócios, nem pedir para dançar com ela, e nem mesmo tentar caminhar na mesma direção que ela. Então, ela explicou que o dia em que ele desapareceu de sua vida foi o dia em que ele fez algo de bom a ela. Mas Romeu mencionou que atender suas exigências seria impossível, pois eles estavam claramente destinados a se cruzar de novo. Pela última vez, Romeu a encurralou com os braços na parede, lhe avisando para não ir além disso. De alguma forma, algo estava bastante errado,
pois ele aconselhou firmemente a não se envolver em assuntos que não deveria. Nesse momento, Romeu disse para ela confiar nele, para o seu próprio bem. Ele também diz como sabia que foi ideia do príncipe, mas Rosaline não recuou, dizendo a ele para manter suas falsas preocupações consigo mesmo. E mal sabiam eles que alguém estava ouvindo do outro lado da parede. Naquela noite, o príncipe Scalos elogiou Rosaline por recuperar os registros sozinha. Agora, tudo o que eles precisam fazer é rastrear as transações e ver onde isso os leva. De repente, Rosaline percebe uma fragrância notável sobre Paris, sendo doce e leve como perfume de flores sopradas por uma brisa suave. Para ela, ele parece meio diferente, imaginando que era porque fazia um tempo que não o via. Ela está começando a perceber. E enquanto ela pensa sobre isso, Paris repreende o príncipe Scalos por deixá-la continuar com uma tarefa tão perigosa. Ele então pergunta a Rosaline se ela está bem ou se foi de alguma forma prejudicada. Em sua mente, os dois não precisam saber de seu encontro com Romeu, então, ela os tranquiliza que está realmente bem, e que não há nada com que se preocupar. Ainda assim, Paris lhe pede para não tornar isso um hábito. Isso a lembra de que a chefe da casa Capulet está convidando Paris para um jantar, para agradecê-lo adequadamente pela ajuda durante a competição do príncipe Scalos. Rosaline entende os sentimentos de sua avó, afinal, isso impulsionou a reputação de sua família. Paris não sabia que a matriarca dos Capulets era do tipo hospitaleira, mas concorda em aceitar o convite. O príncipe Scalos, por outro lado, pergunta se ele também está convidado. A matriarca não fez comentários sobre isso, mas Rosaline pode fazer uma sugestão a ela, caso ele quisesse ir. Parece que ele esqueceu que é um príncipe e pode se convidar para qualquer lugar dentro das fronteiras do reino. Enquanto isso, o servo que espionou Romeu e Rosaline menciona o assunto a Frei Lourenço. Baseado no que ele ouviu, os dois definitivamente têm um histórico juntos. O Frei se lembra de como Romeu soou muito defensivo quando ele perguntou sobre Rosaline na última vez, e agora, essa informação parece particularmente atraente para ele. Assim, ele decide fazer uma visita a Mino. Na mansão de Rosaline, Mino está brincando com sua babá enquanto espera sua mãe chegar em casa. Mas sua babá informa que sua mãe voltará tarde porque ela estará participando de um jantar de família na residência principal. Então, sua babá sugere que eles entrem, pois é assustador ficar do lado de fora durante a noite, mas o pequeno Mino não quer entrar. Justamente quando a outra empregada chama a babá para informar sobre seus deveres, Mino vai para outro lugar. Foi só por um segundo, e então, ele sumiu. A mulher então procura por ele em todos os lugares dentro da mansão. Acontece que Tybalt está andando pela área, e se depara com uma empregada que parece estar em pânico, despertando sua curiosidade. Quando ele descobre que Mino desapareceu, um calafrio percorre sua espinha. Ele realmente se importa com seu sobrinho. Enquanto isso, Mino entra em um quarto onde um cachorrinho abana o rabo em sua presença. Parece que tem um cachorrinho abandonado que busca abrigo naquele lugar. Mino se aproxima do filhote e o acaricia, até trazendo alguns biscoitos para caso o filhote estivesse com fome. Ele então espera por sua mãe, querendo ficar com o filhote. Mas de repente, um homem aparece por trás. O filhote rosna, mas com apenas um olhar penetrante, ele se acalma instantaneamente. Mino se vira, e encara o homem com uma longa túnica, perguntando quem ele é. De repente, Tybalt chega correndo ao local onde Mino está. Ele está prestes a pegar o menino, quando seus companheiros aparecem e salvam Mino do homem desconhecido. Um dos companheiros de Tybalt guia Mino para fora do quarto, e o entrega a Tybalt. Tybalt se dá conta da situação, mas sem nem mesmo uma palavra de agradecimento, o companheiro dele segue adiante. Talvez o homem tenha acabado de descobrir a fraqueza de Tybalt, já que ele claramente se importa com Mino, embora não mostrasse. Naquela noite, durante o jantar, Rosaline aponta para seu retrato quando tinha 6 anos, dizendo que sua avó o guardou. Ela fala como era adorável, o que Paris concorda. De repente, ela pisa acidentalmente em seu longo vestido, e está prestes a cair, mas felizmente, Paris consegue segurá-la. Nesse momento, ela pôde sentir o quão quentes são as mãos dele. Mas o que é essa sensação de arrepios subindo por ela? Ela normalmente não é desajeitada, então Paris pergunta se ela tem prestado atenção na sua saúde. Envergonhada, ela então segue para onde está sua avó. Mas Paris não perde a chance de provocá-la, claramente se divertindo com isso. Talvez ela devesse dizer à sua avó que ele teve uma indisposição estomacal e foi para casa. Paris continua rindo para ela, e finalmente se recompõe enquanto eles param diante da porta. Assim que entram, a avó de Rosaline lhes recebe, mas aparentemente com outras 2 pessoas sentadas uma de frente para a outra. Romeu e Julieta também foram convidados. Bom, agora era tarde demais para fingir ter uma dor de estômago, então Rosaline é forçada a manter as aparências, para não decepcionar ainda mais sua avó. Mas Paris promete ficar ao lado dela durante toda a noite. Essa foi uma ótima maneira de abrir o apetite deles.
Mas é aqui que termina o vídeo de hoje, então se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Romeu e Julieta.